Você arruma o chuveiro que tá pingando? Já arrumei, e de quebra troquei a torneira da cozinha. Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço. Já tá pronto, sente só o cheirinho. Gente, quem é você e onde tá meu marido? Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual. Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né? Espera só depois do jantar. Forte Viron, você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte médico e farmacêutico. Leia a bula. Concentração. Edição do domingo. Na Rádio Bandeirantes. Giro da Bola. De volta à Neoquímica Arena, Corinthians escalado para pegar o Grêmio. Diga lá, Luiz Fabiani. Definido o Corinthians, com força máxima e mudanças no sistema defensivo. O Timão vai a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, zaga de João Pedro, Gustavo Henrique, Andileri, Matheus Bidu ao ala esquerda. Meio campo com 7 Maicon, capitão, acompanhado de 19 André Carrilho e 8 Garro. Dupla de ataque como esperado, 10 para Memphis Depay e 9 Yuri Alberto. E o Charles no banco, então. Eu achei que o Charles ia jogar. O Angileri fora. Eu achei que ele ia deixar o Charles. E o Kaká tá no banco? Sim. Quer dizer, como perdeu espaço também, o Corinthians foi obrigado a gastar mais de 20 milhões de reais na contratação desse jogador, hein? É brincadeira. Viu que o Fabiani sempre é lacônico, né? Ele não gosta de participar do Não gosto. Não. Acho que é o ele programa que ele mais odeia da rádio. Ele prefere o dono dos rádios. É que sabe qual que é a questão? Quanto mais eu falo, menos o Pretzel fala. E eu gosto de ouvir o Pretzel. Toda hora que o Neto chama ele fala craque Neto, né? Como você quer ser chamado? Ele quer que você chame ele de mestre Pretzel, viu, Fabiani? Sim. Não. Ele quer roubar o lugar do Zaidan, né? Tá puxando o tapete já. Fabiane, uma enquete aqui. O Pedro Cunha acha que o melhor programa da rádio é o Concentração. E você, Fabiane? Eu tenho certeza que é o melhor programa da rádio. Eu acho que é o Esporte em Debate. Perfeito. Então escalhe o Grêmio. Vamos lá, Fabiane. Bora lá, Capela. O Grêmio definido agora com Thiago Volpe no gol, João Lucas ala direita, zaga de Noriega e Wagner Leonardo, Marlon na ala esquerda. Meio campo com Dodi, Arthur e Edenilson, ex-Corinthians, o Edenilson para o ataque de Amuso, Alisson e Carlos Vinícius, o Vini da Pose, que marcou 3 gols na última rodada. Força máxima com o que ele tem à disposição. É, o que dá pra fazer. Vou te falar uma coisa, se o Ryan não tivesse jogando a bola que tá jogando, que pra mim é disparada a maior revelação do Campeonato Brasileiro, o Ryan, do Vasco, Carlos Vinícius aí, velho. Bom centroavante, viu? Eu sei, só tô falando que assim, bom centroavante. Ficou 5 anos. Sim, eu sei disso, mas assim, é um jogador que saiu muito jovem, a gente pouco acompanhou, ninguém botou fé, volta pra cá, metendo gol pra caramba. Oferecido pro Corinthians primeiro. Ah, é? Sim, o Corinthians não tinha dinheiro. Pro São Paulo. Quase fechou. O São Paulo não quis pagar o que ele pediu e o Grêmio aceitou pagar o que ele pediu, que não é barato. Esse cara é bom de bola, mas ele já chegou, ele tá com 5 gols em 6 jogos. Mas olha só o que é um moleque que sai daqui desconhecido, ganha corpo, ganha físico, ganha qualidade e volta pra cá jogando bola, velho. E é goleador, viu? Só que a gente nunca falou do Carlos Vinícius aqui. Típico centroavante das antigas, goleador. Parece tosco assim, mas faz gols. Nunca falou dele. Gols de um toque só. Então, e decisivo. Exatamente. Estreia dele como titular, fez gol em Grenal. Exatamente, contra o Rocher. Agora? No 3-2. 3-2 ele fez o primeiro gol do Grêmio. Falha do Rocher, mas foi gol do Carlos Vinícius, sem dúvida. Vamos ao Palmeiras com Lucas Bueno. Palmeiras e Juventude se enfrentam na tarde deste domingo, às 6h30 da tarde, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O Verdão não tem desfalques por suspensão para o duelo diante do Juventude. Por outro lado, Abel Ferreira não contará com lesionados o Everton, Lucas Evangelista, Paulinho e Vitor Figueiredo. Como entrou em campo no meio de semana diante da LDU, o técnico português deve promover algumas alterações nos 11 iniciais, mas não confirmou se preservará parte dos titulares. Vamos com o São Paulo, fala aí do Vale. Semana no São Paulo foi marcada pela primeira reunião visando 2026. O planejamento já teve início no CT da Barra Funda, com a novidade, Márcio Calomagno envolvido, além de Carlos Belmonte, diretor de futebol, que segue no São Paulo até segunda ordem, Rui Costa, o técnico Hernan Crespo, além de Muricy, Chapecó e o presidente Casares. O São Paulo traça novo perfil de reforços, jogadores mais jovens em 2026. Agora o Santos, Everton Ramos. Muito pedido pelos torcedores do Santos, Robinho Júnior não só entrou no segundo tempo do empate com o Fortaleza, como ainda atuou durante toda a segunda etapa.
algo que não havia acontecido ainda nos 7 jogos anteriores dele como profissional com a camisa do Peixe. Pelo lado direito do comando de ataque, ele tentou jogadas de efeito. Em uma delas, conseguiu um duplo chapéu para cima da marcação do Fortaleza. O atleta de 17 anos ainda busca o primeiro gol dele pela equipe profissional. Vamos com o destaque da Lusa Portuguesa em destaque para você com Guilherme Agrela. A Portuguesa segue em busca de novos reforços para a próxima temporada. Depois da chegada do meia Gabriel Pires, a diretoria da Lusa segue no mercado em busca de outras oportunidades e quer contar com 27 atletas para o início do Campeonato Paulista de 2026. Lembrando que o Clube Rubro-Verde vai mandar os seus jogos em casa no Canindé antes da revitalização do estádio. Cruzeiro, Thiago Fernandes. O técnico Leonardo Jardim explicou o desabafo feito após o empate por 0-0 contra o Palmeiras na semana passada. Logo depois do triunfo sobre o Vitória por 3-1 no Mineirão, o técnico explicou o que quis dizer no dia do desabafo. Primeiro, dei a cara para defender os interesses do clube, não é? Sabermos que não estamos distraídos e alguém tem que chamar a atenção. E eu tomei esse papel de uma forma educada, como é a minha maneira de ser. Fico muito triste de algumas pessoas utilizarem isso para, entre linhas, eu falar mal de qualquer coisa que seja do Brasil, porque eu estou aqui porque quero, ninguém me obrigou. Já vos disse centenas de vezes, o Brasil é um país apaixonante, tem um futebol apaixonante. Se chamo a atenção que algumas coisas podemos melhorar para sermos melhores, sinceramente algumas pessoas não perceberam isso. Fico com pena não perceberem isso, porque o que eu quero é valorizar cada vez mais o futebol do Brasil. Esse Leonardo Jardim falando sobre a situação no Cruzeiro. Ele que tem contrato com o clube até dezembro de 2026 e não quis falar abertamente sobre o futuro. Ele agora prepara a equipe para enfrentar o Grêmio na próxima quarta-feira às 20 horas em Porto Alegre. Vamos para Porto Alegre, Leonardo Sonda e o Inter. O Internacional está sendo cobrado mais uma vez na FIFA pelo não pagamento em relação ao empréstimo do atacante Carboneiro junto ao Racing. O clube argentino acionou a entidade máxima do futebol para cobrar cerca de $200 mil que não foram pagos pela direção colorada. Bora Goiânia, o Vila Nova com Gustavo Ramos. O Vila Nova volta a campo na noite de hoje, domingo, 8h30 da noite, no interior do Paraná, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Germano Krieger, o Tigrão enfrenta o Operário, confronto direto pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova pode confirmar matematicamente a sua permanência na segundona com uma simples vitória na noite de hoje. Para este compromisso, o técnico Humberto Loser deve promover mudanças no gol, no meio e também no ataque da equipe colorada. Kozlinski ganhará uma oportunidade como titular no lugar de House. Na lateral esquerda, William Formiga volta à sua posição de origem como titular. E no ataque, Gabriel Poveda deve retornar a usar a camisa de número 9. A provável escalação do Tigrão para enfrentar o Fantasma tem Kozlinski, Elias, Thiago Pagnussá, Pedro Romano e William Formiga, João Vieira, Igor Henrique e Dodô, André Luiz, Júnior Tadinho e Gabriel Poveda. Cada jogador no Vila Nova. Verdade, Gabriel Poveda já foi falado e até em time grande. Verdade, já foi falado Gabriel Poveda. Dodô, lembra do Dodô também? Meia, Nossa, se aí, meia, exatamente. Vamos para Santa Catarina, meu xará João Zanini fala do Avaí. Após vitória ontem diante do Atlético, o Avaí mantém vivo o sonho do acesso, mas é muito difícil, é verdade. Precisa de 9 pontos a serem disputados, ganhar todos, vencer os 3 próximos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro para chegar a 60 pontos e o improvável acesso ainda assim, já que a régua, os matemáticos estão falando em 61 ou 62 para o quarto colocado subir. Então é muito difícil, mas em Florianópolis a expectativa aí, quem sabe, de um acesso, de 3 vitórias, permanece acesa diante do seu torcedor. O futebol internacional, Nico Reilly fez 3-1 pro City, hein? 36 do segundo tempo, Manchester City 3, Bournemouth 1, bola rolando na Premier League. Bournemouth. Ah, como é que é? Bournemouth. Ah, vai dormir, cara. Futebol de base, Pedro Cohen.
A seleção brasileira feminina sub-17 está nas semifinais da Copa do Mundo após vencer o Canadá nos pênaltis na tarde de ontem. Após empate em 0-0 no tempo normal, o Brasil venceu as canadenses por 5-4 e enfrenta a Coreia do Norte na próxima quarta-feira, dia 5 de novembro, 12h30. As coreanas venceram as japonesas pelo placar de 5-1. Se passar para a final, no dia 8 de novembro, pode enfrentar a Holanda, que passou pela França agora há pouco nos pênaltis, ou México e Itália, que jogam ainda hoje às 4 horas da tarde. Vamos com o destaque final aqui, né, Xandão? Tá tudo bem, cara? Tá tudo bem, cara. Graças a Deus, tá aqui na outra página. Perdeu o né? roteiro? Não, roteiro futebol aqui. internacional. Eu sei, irmão. Vou chamar aqui. Te ajudar? Guilherme Maciel, destaque do futebol internacional. Fala aí, Maciça! O jovem atacante Lamine Yamal do Barcelona foi diagnosticado com pubalgia crônica, uma inflamação do púbis que causa dores persistentes e pode acompanhá-lo por toda a sua carreira. A lesão é semelhante à que Lionel Messi teve no início de sua trajetória e preocupa o clube catalão, que monitora sua carga de treinos. Segundo Hans Flick, o jogador ainda sente dores e especialistas apontam que o problema é comum em jovens em crescimento e requer tratamento contínuo para permitir que ele siga atuando em alto nível. Concentração na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O seu programa diário com informação e descontração. Para começar o dia bem, nada melhor do que ficar sabendo das principais notícias. Estamos com os nossos repórteres espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu, Patrícia Rocha. Eu, Cíntia Martins. E agora eu também, JP Vergueiro. Nós três estamos esperando vocês. Bora Brasil, de segunda a sexta, 8h15 da manhã, na Band TV e no Band Play. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre. Nos dias 4 e 5 de novembro, São Paulo será invadida por arengues e caviar da Noruega, cristais, brinquedos e chocolates da Suécia, edredons e panelas da Dinamarca. É a Feira Escandinava 2025. Terça, dia 4, das 11 às 22 horas e quarta, dia 5, das 10 às 20 horas ou até o término dos estoques. Somente no Esporte Clube Pinheiros. Vem encará-los de frente. Eles são bárbaros. Apoio Instituto Bandeirantes. Atenção, os preços baixaram ainda mais no saldão de aniversário do Gigante Max Atacadista. É loucura, amigo! Você nunca viu tantos produtos com preços tão baixos. Flor crisântemo a partir de R$ 8,99, contra filé R$ 39,97 o quilo. Arroz raro 5 quilos R$ 13,99. Café Três Corações 500 gramas R$ 27,90. Tixan no quilo 600 R$ 13,98. Heineken 269 ml R$ 3,89. Beba com moderação. E tem muito mais ofertas e descontos de aniversário aqui no Clube Max. Concentração, edição do domingo, na Rádio Bandeirantes. 13h18, 13h18. Muito obrigado pela audiência, hein?
maravilhosa pelo Brasil todo, hein, meu caro João Paulo Capelani? Maravilhoso. As pessoas não param de mandar mensagem. Esse negócio de time de todos os tempos pega demais aqui. O cara pediu pega demais. Um abraço ao Fábio Pereira, meu grande amigo, ó, São Paulo de todos os tempos. Zete, Cafu, Oscar, Dario e Nelsinho. Pedro Rocha, Mineiro, Gerson, Raí, Miller e Careca, técnico Tele Santana. Espetacular. Perfeito, cada jogador, hein? É o cara que pediu pra gente escalar o pior Corinthians de todos os tempos, velho. Eu acho que é o time de 2007, tirando o Felipe Goleiro. Põe o Johnny Herrera no gol, vai. O goleiro aí, não. Mas quem poderia ser mais aí, hein, ô Fabiani? Nossa senhora. Alô, Fabiani? Foi dormir. Tem uma regra no rádio que é o seguinte, ó. Depois que tu entrou no ar, tu fica. Mas deixa eu te falar. Eu sei não que aconteceu. Tira o fone. Ele tá a caminho do. Ele tá ouvindo a gente, só. Ele tá a caminho do campo agora. Porque ele vai ficar atrás da placa de publicidade. E aí não pega o sinal. Ele deve estar respondendo, não tá saindo, porque é normal você ficar nas entranhas do estádio. Eu falo de má vontade isso aí, má vontade. Quando você era repórter. Uma vez só. Quando você era repórter, que você não é mais. Você deixou de ser repórter há muito tempo. Eu não vou deixar de ser repórter da vida toda. Nunca vai deixar de ser repórter? Jamais, sou jornalista. Jornalista. E outro, com diploma, seu Gilmar Mendes. Faculdade paga. Faculdade paga em 4 anos, seu Gilmar Mendes. Você é jornalista esportivo, faculdade você paga. Não pode falar de política, só de esporte, tá? Monotemático, uma ova, certo? Faculdade paga, seu Gilmar Mendes, com diploma, certo? Felipe Moraes diz assim, ó, que os shows foram fechados no fim do ano passado na diretoria não dá pra jogar, não dá pra jogar. Não dá, né, cara? Não dá. Grande abraço ao Felipe, meu grande amigo. Agora, se o São Paulo estivesse lutando contra o rebaixamento, você pode ter certeza lá, que absurdo, fizeram esse acordo aí com o São Paulo em frangalhos e tal. O São Pedro Paulo precisa de dinheiro, vai fazer o quê? Tu te formou aonde? Me formei numa faculdade aqui de São Paulo, Prédio. Qual? Não, mas não tem problema, cara. Não quero falar. Mas público ou privado? Não, privada. Pago também. Mas por que você não quer falar? Faculdade privada. Tá bom. É um direito que ele tem. Tu te formar onde? Eu me formei nos Estados Unidos. Aí você viu, ele a maneira como ele falou. Você me perguntou, grande coisa, o que tem de cara ruim nos Estados Unidos é impressionante, cara. Mas você me pergunta, tu quer dar um carteiraço agora? Me formei onde? Nas Ilhas nos Estados Unidos agora, quer dar carteiraço aqui agora. O cara me pergunta. Dá licença. O cara me pergunta, eu respondo, para um pouquinho. Essa soberba gigantesca. Maneira como ele falou, Estados Unidos, como se fosse grande coisa. Como se você não soubesse, me conhece há 15 anos e não sabe. Grande coisa, meu. Bom, como o Fabiano está em deslocamento, que é longe a sala de imprensa até o campo, vamos atualizar mais Palmeiras com o Lucas Bueno. A temporada de 2025 ainda nem terminou, mas o Palmeiras já começa a se planejar para o próximo ano. Depois de um ciclo intenso de contratações e títulos disputados, o Verdão quer dar sequência ao projeto de manutenção da base campeã, com ajustes pontuais e reforços estratégicos. O Palmeiras foi um dos clubes que mais investiu no futebol brasileiro em 2025. Foram 8 contratações ao longo do ano, totalizando 526 milhões em reforços. Entre eles, o nome mais chamativo foi o de Vitor Roque, contratado junto ao Barcelona por 25,5 milhões de euros, o equivalente a 154 milhões de reais. Foi a maior negociação da história do clube e uma das mais caras do futebol nacional. Mesmo com esse investimento, a diretoria alviverde entende que ainda há lacunas no elenco. Por isso, o primeiro reforço buscando para 2026 deve ser um primeiro volante, posição que hoje tem Aníbal Moreno e Emiliano Martínez como opções principais. Apesar da qualidade da dupla, o setor preocupa Abel Ferreira. A questão física de Aníbal, que vem sofrendo com os desgastes, é o principal ponto de atenção. A ausência do argentino no jogo contra a LDU no Equador, que terminou em 3-0 para os donos da casa, deixou clara a necessidade de mais alternativas no meio-campo. Em partidas recentes, Abel Ferreira chegou a improvisar Bruno Fux como volante, especialmente no jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. A experiência foi bem sucedida, mas serviu como alerta. O treinador quer um jogador de origem para a função. E falando de Bruno Fux, ele é outro nome garantido nos planos do Verdão para 2026. Emprestado pelo Atlético Mineiro, o zagueiro agradou a comissão técnica e deve ser comprado em definitivo pelo Palmeiras. A negociação está avaliada em 3,5 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, e o clube deve tentar incluir o lateral Caio Paulista na troca para diminuir o valor. Outro reforço aguardado é o retorno de Paulinho, que pertence ao Palmeiras e deve se reapresentar
estar em janeiro para realizar a pré-temporada com o grupo principal. O atacante não deve atuar nesta temporada ainda, mas será integrado ao elenco em 2026. A situação de Paulinho é tratada com muita cautela dentro do clube. O atacante poderia voltar no final de novembro, começo de dezembro, mas a comissão técnica do Palmeiras preferiu por jogar com Paulinho somente em 2026. O atacante ainda não treina em campo e deve fazer apenas a pré-temporada no ano que vem. Internamente, a análise é de que o elenco do Palmeiras segue competitivo, mas precisa de renovação em algumas posições. Abel Ferreira tem participado ativamente das conversas sobre contratações e deixou claro o perfil do jogador que deseja. Um volante com força física, boa saída de bola e capacidade de manter intensidade durante todo o jogo. A comissão técnica quer um elenco equilibrado, com atletas experientes, jovens, promissores e peças capazes de cumprir diferentes funções em campo, como vem sendo marca registrada do trabalho de Abel nos últimos anos. Enquanto o foco imediato está nas decisões de Libertadores e na reta final do Brasileirão, os bastidores seguem movimentados. A diretoria já trabalha para garantir que em 2026 o Palmeiras tenha um elenco ainda mais forte e preparado para brigar em todas as frentes. Entre reforços, renovações e retornos de jogadores emprestados, o Verdão mostra que não está satisfeito apenas em manter o nível, que quer seguir evoluindo. E o planejamento antecipado é a prova de que o clube continua pensando grande dentro e fora de campo. Juventude Palmeiras 6:30, comando do Ulisses Costa. Olha aqui o Silvio Miceli, ó. O Alex Ferguson ficou 27 anos no United. Eu falei. 86, já tinha falado? Já tinha falado, 27 premiado. anos. Eu não tinha ouvido, desculpa. 86 a 2003, o vídeo premiado. Conquistou 38 títulos, cara. 13 taças da Premier League. 13 Premier League. É muita coisa. 2 Champions League. Aquele time que ele comandou o melhor time do United, Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand na zaga, depois tinha o um Brown, ataque, tinha o Andy Cole e o Solskjaer, Dwight York. Exatamente, o time era brincadeira. Arsene Wenger treinou o Arsenal 22 anos, 96 a 2018. Ganhou um título grande assim, invicto, né? Em 2004. Exatamente. Invicto. Consigo escalar esse time pra você aqui. Depois, e o técnico brasileiro com mais tempo de trabalho no futebol brasileiro é Amadeu Teixeira, que comandou o América do Amazonas por 53 anos. De 55 a 2008. Ele acumulou a função de presidente e técnico durante esse período. O Silvio Miceli é a grande figura. Um abraço pra ele. Obrigado, Silvio. Vou tentar escalar aquele Arsenal, então. Lehmann no gol. Touré. Não, mentira. Eboué e tinha o Lohan. Touré, Campbell e Ashley Cole. Meio campo tinha o Releb no banco, depois foi pro Barça, mas também não jogou nada lá. Meio campo tinha Patrick Vieira, Ljungberg, Bergkamp. Na frente, Pires, Reyes e Henry. Baita de um time, velho. Time que... Baita de um time. Campeão da Premier League invicto, último título do Arsenal. O Arsenal vai ganhar o título na temporada de 2025. O Gilberto Silva joga Gilberto Silva no meio campo também. Não falei Gilberto Silva? Não falou. Não, então Gilberto Silva, pelo amor de Deus. Chutou aí a brincadeira, né? Não, Patrick Vieira, Gilberto Silva, Ljungberg, Bergkamp, Reyes, Pires, Henry, o time era esse aí, velho. Base do time. Patrick Vieira, né? Não quis me dar entrevista na Copa da África. Releve que era bielorrusso, inclusive. Na Copa da África, ele saindo do Canal Plus, né? Na frente da Band, né? E eu esperando pra entrevistar o Makelele. E o Makelele parou pra me dar entrevista. E o Vieira chegou e puxou o Makelele. Vambora, em francês, né? E eu olhei pra ele... Que é isso, né? Que tá fazendo? Aí eu vi, what happened? Em português você falou? Não, em inglês, né? Daí ele falou, what happened? Eu falei, o mascarado. Aí em português, aí, mascarado, otário, não sei o quê. E aí ele, what? E veio pra cima. Você chamou o Vieira de otário? E veio pra cima e o Makelele no meio de nós dois, segurando o Vieira, certo? E eu xingando ele já de longe também, né? Já pegando uma distância tamanho também. Do cara, velho. Certo, mas o Makelele me dá entrevista e não... Sabe por quê? Ele tava no Real Madrid ou tava no Chelsea? Não, ele tava parado já. Ele tava como comentarista do Canal Plus. Ele e o Makelele. Que ano que foi? 2010, quando a França caiu fora na primeira fase. E eu queria repercutir isso. Derrubaram o treinador e tal, o governo ia intervir no futebol, certo? Caraca, velho. E aí ele, né, puxando uma das contas. Cada um pro seu lado. Bons tempos também, né? Quase saiu na pancadaria com o Patrick Vieira. Bons tempos. Alô, Luiz Fabiani, tá nos ouvindo? Estou te ouvindo, Pretzel. Diga lá, teu último destaque antes de fechar a concentração. Um dado impressionante. Isso vale pros dois times. Primeiro porque o Corinthians não vence o Grêmio em Itaquera desde 2014. Então, em 11 jogos,
o Corinthians tem apenas uma vitória contra o Grêmio aqui, sendo que o Grêmio venceu uma também, são 9 empates. Em compensação, o Grêmio não vence o Corinthians há 13 jogos, sendo que desses 13, 10 empates, sendo 6 por 0-0. Então se o jogo for bom hoje, eu vou ficar bem surpreso. Pode ser, uma surpresa pode ser. Agora que o jogo não é fácil, não é fácil. Não, claro que não. Essa é a realidade. Né? Esse Grêmio é um Grêmio razoável. Placar do Nada jogo. mais que isso. Teu. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Diga lá, Fabiane. Foram 23 minutos de deslocamento da sala de imprensa até o campo da Neoquímica Arena, para sua informação. Não foi engateando, então. Foi de resto. Tu pediu um táxi pra ir, então. É isso. Não, é que às vezes a gente precisa passar no banheiro e fazer um número 1 pra garantir. Teve um pedágio, então. Porque senão, mais fácil, senão vai no campo, que nem o Ronaldo Fenômeno. Não, na próxima tu envia a tua reclamatória por fax aí, então. Entendeu? Teu palpite, Pedro Coelho. 1-1. Até que vai ser vitória, Corinthians e Grêmio. Não, responda no microfone. Essa bela voz tua. 1-1 também. Meu palpite também, 1-1. Você é palmeirense? Palmeirense. Aí, Palmeirense. Capelani, sempre uma honra. Uma honra, prazer é meu, Xandão. Um abraço. Bom, até a próxima. Leandro Quesada aqui mandando mensagem. Lembrando do Edu Gaspar também. Boa, Quesadinha. O Edu Gaspar em que ano? Acho que já falou dizendo. No Arsenal. No Arsenal, exatamente. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. A primeira transmissão do domingo vem aí, com Pedro Martelli, Ronaldo Giovanelli, Luiz Fabiani, Pedro Cohen, Ricardo Capriotti no intervalo. Grande abraço, continuem conosco. Termina aqui, Concentração, edição do domingo, na Rádio Bandeirantes. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. Sil, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, com Tigre na escalação, a obra dá certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Futebol da Bandeirantes, para você ligado em FM 90.9 na faixa estendida 86.3 para todos os cantos do Brasil. A partir de agora, Zona Leste de São Paulo, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena, rola a bola, Timão em campo. Corinthians e Grêmio vão jogar pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Clássico nacional, domingo chuvoso, domingo frio na capital paulista. Zona Leste de São Paulo já. Aos poucos o torcedor corintiano vai chegando para presenciar, quem sabe, um jogo de extrema importância para a sequência do Campeonato Brasileiro. É o 10º colocado, 39 pontos. Grêmio, mesma pontuação, 11º. É aquela entre safra. Briga por um lado para fugir do rebaixamento, briga do outro para se classificar na Libertadores da América de 2026. Futebol da Bandeirantes transmite para você Corinthians e Grêmio, gigantes do futebol brasileiro. Na cabine da Bandeirantes já vejo jogadores do Corinthians se aquecendo. O trio tá de volta. Garro, Memphis, Yuri Alberto de volta, os 3 craques do Timão. Grêmio também aquece a direita, aquece finalizações. Torcedor do Grêmio também se faz presente na Neoquímica Arena. Daqui a pouco, 4 da tarde, rola a bola. Corinthians e Grêmio, o primeiro destaque do Timão. Falando do time do povo, Corinthians em casa, Corinthians buscando subir no Campeonato Brasileiro. A primeira informação, destaque do Timão. Boa tarde a você, tudo bem, Luiz Fabiani? Grande Pedro Martelli, um abraço para você, boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Você bem antecipou o trio de craques do Corinthians à disposição. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, mas isso não só no setor ofensivo, também na defesa, novidades importantes. O goleiro Hugo Souza ficou de fora do jogo contra o Vitória por conta de uma luxação no ombro e está de volta, escalado como titular o arqueiro alvinegro. Raniele, Martinez e Breno Bidon, os 3 desfalques no meio-campo, Timão com formação diferente. Corinthians e Grêmio vão jogar no futebol da Bandeirantes. Vai transmitir para você ligado no FM 90.9, o tradicional da de São Paulo. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na faixa estendida 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. Corinthians vai deixando o gramado em perfeito estado da Neoquímica Arena. O Grêmio ainda treina finalizações. Volpe. A cada gol que ele toma, o torcedor à direita no gol sul da Neoquímica Arena. Provoca o Volpe. É jogo de bola. Jogo de times grandes, jogo bom, o outro lado do Clássico Nacional, destaque do Imortal, a informação do Grêmio, Fabiani. Você falou do aquecimento, nesse momento quem tá na grande área do Corinthians treinando a pontaria é Carlos Vinícius, o Vini da Pose. Contratado pelo Grêmio nesta janela de transferências, chegou para ficar perto do Corinthians, oferecido, o Timão recuou por conta dos altos salários. E a fase dele é extremamente positiva, são 5 gols marcados nos últimos 6 jogos, incluindo 3 anotados contra o Juventude, último jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Olhos para Carlos Vinícius, centroavante e referência do Imortal para logo mais. Grêmio, que costuma ser um visitante indigesto para o Corinthians em Itaquera, perdeu somente uma vez por aqui, há 11 anos, em 2014. Por outro lado, não vence o Timão há 13 jogos. Último triunfo do Tricolor em 2018, 1-0 aqui mesmo, na Neoquímica Arena, Martelli. Fraca garoa na Neoquímica Arena, fraca garoa na Zona Leste de São Paulo. O torcedor corintiano se faz presente. Durante os 90 minutos você pode apostar mais de 40 mil torcedores do Corinthians, querendo essa vitória, querendo 3 pontos importantes contra o Grêmio. Torcedor corintiano está na Neoquímica Arena, ídolo da torcida corintiana, comentarista da Bandeirantes. Sucesso aqui no Fielzone, na Neoquímica Arena. Ronaldo Giovanelli na meta do Timão agora, no ar da Rádio Bandeirantes. Alô, Ronaldo Giovanelli, boa tarde a você, expectativa do jogo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Pedro Martelli, Luiz Fabiani, amigos da Rádio Bandeirantes. Eu acho que eu já estive com o senhor ontem fazendo o jogo do Cristiano Ronaldo, hein? O senhor pedindo pênalti ontem na TV. Aí eu quero mais um pênalti do Cristiano Ronaldo. Que é isso, hein, Pedro? Então vamos deixar, hein, Ronaldo? Vamos fazer o Cristiano Ronaldo fazer 1000 gols. Ele vai fazer. Ele vai fazer fácil, fácil. Quando o jogo tá difícil, é um pênalti. Lembrou até um certo time aqui da capital, que quando as coisas estão difíceis, acaba saindo pênalti. Mas vamos falar do Corinthians. O Corinthians aqui que pode sentir a falta do Ranieri. O Ranieri tem sido o cara que, além de dar uma construção legal para esse trio que vai jogar aqui, esse trio que não perde,
ele dá uma construção muito boa, mas também ajuda muito a defesa. Hoje aqui o Michael também pode ser esse cara que vai sair um pouco mais, mas no setor defensivo ele deixa pecar muito, porque ele não resguarda a posição. Ele acaba indo pro ataque, acaba se lançando, acaba perdendo a passada ali, e o Ranieri é o cara que organiza. Então vamos ver como é que vai sair esse meio de campo do Corinthians hoje, na ausência do Ranieri, que pra mim é um dos caras essenciais para esse time do Corinthians, junto com a formação do Dorival. E o Dorival acaba buscando também o Michael, porque deve ser alguma coisa assim de feeling, né? Porque o Michael é aquele cara que, se ele começa o jogo já errando passe, ele já vai até o final do primeiro tempo errando passe, se posicionando mal. Mas quando ele encaixa direitinho, ele acaba fazendo até gol, surpreendendo de longa distância, chutando também. Vai depender da forma que ele vai entrar em campo, da forma que ele vai se entregar. Agora, do lado do Grêmio, eu queria deixar bem claro uma coisa. É um time copeiro, hein? Um time que teve agora essa virada aqui nessa data FIFA, contrataram os jogadores, o Arthur também, que veio. O Mano começou a dar uma cara porque o Mano já veio pro empate. Se conseguir fazer um gol, então é uma alegria pro time do Grêmio. Então o Corinthians tem que saber jogar. O Dorival tem que saber jogar, porque o primeiro jogo lá em Porto Alegre, Pedro, foi um jogo de compadre lá. Foi um empate, mas foi um empate de compadre mesmo, viu? Tarde de futebol brasileiro para você, Corinthians e Grêmio neste momento no gramado da Neoquímica Arena. Jogadores do Corinthians não estão, jogadores do Grêmio indo embora. Vai começar o jogo a partir das 4 da tarde. Hoje, jornada tripla no microfone da Bandeirantes. Depois de Corinthians e Grêmio, tem Juventude e Palmeiras. Ulisses Costa transmite o jogo. Na sequência, Vasco e São Paulo. Clássicos nacionais na Bandeirantes. 8h30 da noite. Rogério Assis assume. É tarde de futebol brasileiro, é tarde de jogaços. Corinthians e Grêmio, início dessa jornada. Vou passar no plantão esportivo da Bandeirantes. Tá lá o gaúcho. É meu xará. Alô, no QG de Esportes, plantão esportivo. Boa tarde a você, Pedro Cohen. Fala, Martelli, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Exatamente como você disse, dia recheado de futebol brasileiro. No Campeonato Brasileiro da Série A, além de Corinthians e Grêmio, às 4 horas também temos Ceará e Fluminense, lá no Ceará, no Castelão, e também Bahia e Bragantino na Fonte Nova. Um pouco mais tarde, às 6h30, Internacional e Atlético Mineiro no Beira-Rio, e o jogo que terá transmissão da Rádio Bandeirantes, Juventude e Palmeiras. E às 8h30, também com transmissão da Rádio Bandeirantes, o Vasco recebe o São Paulo em São Januário. Vamos dar uma passada rápida na tabela do Campeonato Brasileiro para entender o que pode acontecer com os jogos de hoje, Martelli. O líder é o Flamengo, com 64 pontos. O Flamengo, que venceu o Sport na tarde de ontem por 3-0, assumiu a liderança. O Palmeiras, que entra em campo daqui a pouco, é o segundo colocado, tem 62 pontos e, se vencer o Juventude, pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O terceiro colocado é o Cruzeiro, com 60 pontos, e logo atrás, fechando o G4, tem o Mirassol, com 56. O Bahia, que joga daqui a pouquinho, também tem 49, é o quinto colocado. O Botafogo é o sexto com 48 pontos. O Fluminense vem logo atrás na sétima colocação com 47 pontos. Vasco da Gama em oitavo e São Paulo nono colocado. O Vasco tem 42, o São Paulo tem 41. A bola rola para esses dois times se enfrentarem às 8h30. O São Paulo pode passar o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. E logo atrás do São Paulo, fechando a primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, que, se vencer, chega a 42 pontos, mas ficaria na nona posição por conta do número de vitórias do Vasco, que tem 12, e o Corinthians pode chegar a no máximo 11 hoje. Logo atrás do Corinthians, o Grêmio, duelo direto nesse meio de tabela, agora às 4 horas da tarde. 12º colocado é o Bragantino com 36 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro, 13º colocado. O Ceará é o 14º com 35, o Internacional tem 35 pontos também na 15ª colocação, e o Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 33 pontos em 30 partidas. O Vitória abre o Z4 então com 31 pontos em 31 jogos, o Fortaleza vem logo atrás com 28, o Juventude tem 26, e fechando a tabela do Campeonato Brasileiro, o Sport é o lanterna com apenas 17 pontos em 30 jogos. Hoje também é dia de Brasileirão na Série B. Às 4 horas tem Amazonas e Cuiabá, às 6h30 tem Remo e Chapecoense, e Operário e Vila Nova fecham o dia de hoje às 8h30 da noite. Dia também recheado de futebol internacional, Pedro Martelli.
Lá na Espanha, o Barcelona entrou em campo e vai vencendo o Elche por 2-1. Jogo em andamento nesse momento. Também tivemos Alavés 2, Espanhol 1. Celta de Vigo venceu o Levante por 2-1 e daqui a pouco tem Betis e Mallorca. Na Inglaterra, Haaland marcou 2 gols para cima da sensação da Premier League, o Bournemouth, e garantiu a vitória do Manchester City, que bateu a equipe praiana da Inglaterra por 3-1. E o Newcastle perdeu para o West Ham pelo placar de 3-1 também. E para fechar esse giro esportivo, Martelli, Yannick Sinner venceu o Masters 1000 de Paris e volta a ser o número 1 do mundo. Depois de algum tempo que ele perdeu essa posição, Yannick Sinner então conquista o Masters 1000 de Paris. Ele venceu o canadense Félix Auger-Aliassime na final e voltou a ser o número 1 do mundo depois de 57 dias fora do cargo. Perdeu para Carlos Alcaraz esse posto e volta agora depois de vencer o Masters 1000 de Paris, Martelli. Torcedor corintiano chegando à Neoquímica Arena, já a bola rola, menos de 20 minutos para Corinthians e Grêmio. Neste momento no telão da Neoquímica, sendo escalado o Corinthians. Você ligado no FM 90.9 na faixa estendida no futebol da Bandeirantes no 86.3. Tô de olho aqui, galera, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, sempre conosco. Fiel, Girol, Walter Vieira, Felipe Carreira, valeu. Você também curtido, Baianinho, tá conosco. Tá ligado também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente chegando nessa tarde de domingo. Domingo de futebol Bandeirantes. Já Corinthians e Grêmio. Times escalados, definidos, pronto pro jogo. Sistema de irrigação ligado no vazio campo da Neoquímica Arena. Na volta as escalações. Na volta os times em campo. Na volta Corinthians e Grêmio, você sabe. O futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. E a torcida corintiana ligada no microfone da Bandeirantes. Daqui a pouco rola a bola da Neoquímica Arena, 4 da tarde, bate nela pela primeira vez Memphis Depay, companhia, 10 minutos da Neoquímica Arena para rolar. Para Corinthians e Grêmio, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já as escalações dos times em campo na Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. Você vai curtir mais um clássico nacional do futebol brasileiro. Corinthians e Grêmio vão jogar. Corinthians e Grêmio vão duelar, vão brigar. A Rádio Bandeirantes transmite. Vamos girar nossa equipe de destaques, informações dos outros times. Hoje tem Palmeiras, hoje tem São Paulo, ontem teve o Santos. O destaque, informação do Verdun, falando do Palmeiras. Boa tarde a você, Leonardo Sonda. Aqui já diretamente do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Palmeiras encara o Juventude tentando retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, que foi perdida após a vitória do Flamengo sobre o Sport no Rio de Janeiro. Caso vença, o Verdão retoma a liderança do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira pode fazer algumas mudanças na escalação, principalmente por conta do desgaste que alguns jogadores tiveram na partida decisiva pela Libertadores da América. O time deve voltar ao sistema com 4 defensores, com Kelvin sendo a grande novidade na ala direita. Destaque a informação do São Paulo, falando do tricolor paulista, Lucas Bueno. Fala Martelli e todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. O técnico Hernan Crespo vai poder contar com Rafael Tolói. O zagueiro está recuperado da lesão muscular e treinou durante a semana sem restrições físicas. Logo mais, Vasco da Gama e São Paulo às 8h30 da noite com transmissão da Rádio Bandeirantes. Quero destaque a informação do Santos, falando do Peixe, Everton Ramos. Fala Martelli, abração para você que está ouvinte ligado com a gente em mais uma jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Neymar entrou em campo ontem, tem mais que 15 minutos como eram previstos. Ficou cerca de 30 minutos em campo, jogou bem no segundo tempo, ajudou o Peixe a chegar no empate e quase marcou um golaço para virar o placar de falta com paradinha, mas o goleiro Breno acabou evitando o gol de Neymar. O Santos volta a perder pontos em casa contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento. O grupo se reapresenta amanhã para iniciar a preparação para o clássico contra o Palmeiras na quinta, 9h30 da noite, no Allianz Parque. Tá chegando a hora, torcedor corintiano, já tem Corinthians, já tem Corinthians e Grêmio. Quero o destaque do time de jornalismo da Bandeirantes, Guilherme Oliveira. Tudo bem, Martelli? Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Um temporal com ventos fortes derrubou nesta madrugada uma estrutura montada para uma festa universitária de medicina em Regente Feijó, no interior de São Paulo. 59 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região de Presidente Prudente. O homem de 47 anos foi atingido por um galho de uma árvore e teve traumatismo craniano. Ele infelizmente não resistiu e morreu. Em nota, a comissão de formatura da Universidade Unoeste, responsável pelo evento, lamentou o ocorrido e disse que presta apoio às famílias das vítimas.
Timaço da Bandeirante está pronto para o jogo de daqui a pouco na mesa edição de Vitória Vermelho, na central de Roberto Dias, no switcher de Alexandre Marques, no digital de Gustavo Tomás. Externas, equipe de externas aqui comigo, Daniel Xingote, o Xingotinho, Marco Conceição, Marquinhos também, ligados no microfone da Bandeirantes, galera do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, José Melo, João Neto, Ricardo, Kátia, Maria Fátima também passando conosco, Cláudio Barbosa, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Corinthians e Grêmio em 7 minutos. Já as escalações das equipes. Torcedor corintiano, alguns deixando para entrar no último minuto. Expectativa de uma grande festa na Neoquímica Arena. Corinthians e Grêmio. Quero mais um destaque, mais uma informação do Timão. No palco do jogo, pertinho no gramado da Neoquímica. Fala, Luiz Fabiani. Expectativa em torno de Memphis Depay, Martelli, que vive o seu maior jejum como jogador do Corinthians. São 9 jogos sem marcar. 3 meses de seca, o último tento anotado na vitória contra o Palmeiras, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Titular logo mais o 10 holandês, buscando mais um gol pelo Corinthians. O lado do Grêmio, o outro lado do Clássico Nacional, mais uma informação do Imortal, que desembarque em São Paulo com a mesma pontuação do Timão, buscando o resultado fora de casa. Retrospecto é favorável para quem, Fabiani? Olha, bem dividida essa questão do retrospecto, porque como falamos, o Grêmio não vence o Corinthians há 7 anos e o Corinthians não vence o Grêmio em Itaquera há 11 anos. Então o favoritismo histórico está bastante repartido em 11 jogos, 9 empates e uma vitória para cada lado do Corinthians. No ano de construção do estádio em 2014, Paolo Guerreiro anotou o gol da vitória alvinegra naquele dia. Jogo disputado, expectativa para logo mais, e o Grêmio sem Alex Santana, emprestado pelo Corinthians, não pôde ser relacionado pelo técnico Mano Menezes. Martelli. Ou seja, Ronaldo Giovanelli, para quem gosta de estatística, se tivesse que apostar em algo, ia falar, hoje dá empate. Mas e você, Ronaldo Giovanelli, que tem a sua própria estatística? As duas equipes, elas têm um histórico, ainda mais desse campeonato. Vamos falar só desse campeonato. O Corinthians tem jogado muito mal fora de casa e em casa tem feito o resultado. Espera-se que o Corinthians vença, que seja o favorito hoje com a sua torcida. Tudo bem que tem os desfalques, mas a verdade é que quando você traz o jogo para sua casa, assim como foi pro primeiro turno o jogo lá no Sul, o Corinthians é favorito jogando em casa. Agora, esse retrospecto de empate, ele deixa a gente aqui com o pé atrás. Mas a verdade é que as duas equipes, o empate não é bom, porque vai somar um pontinho só e quem tá vindo de baixo tá vindo somando. O Santos está se complicando com empates também, então aquele que vencer hoje acaba respirando dentro da competição, porque muita gente vai brigar na zona de rebaixamento, viu, Pedro? Corinthians e Grêmio entram no gramado da Neoquímica Arena. O Timão tá pronto pro jogo. O Grêmio também é mais um clássico nacional que o futebol da Bandeirantes transmite para você em todos os cantos do Brasil. Vamos escalar os times, começando com o Timão, começando com o Corinthians, que é 7 vezes campeão brasileiro, bicampeão mundial, campeão de Libertadores da Bandeirantes. Vem a escalação do Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Do 1 ao 9, os escolhidos de Dorival Júnior. O Corinthians inicia o jogo com Hugo Souza no gol, camisa 1. Linha de 5, com 2 Mateuzinho, 47 João Pedro, 13 Gustavo Henrique, 26 Andileri e 21 Matheus Bidu. 7 veste Maicon, o capitão da equipe, acompanhado de 19 Carrilho e 8 Garro. Para o ataque de 10 Memphis Depay e 9 Yuri Alberto. Repetindo o Timão, que vai a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Bidu nas alas, trio de zaga de João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Andileri. Meio campo com Maicon, Carrilho e Rodrigo Garro. Para o ataque de Memphis Depay e Yuri Alberto. E o banco de Dorival Júnior, Fabiani. Com Felipe Longo, Félix Torres, André Ramalho, Romero e Kaká. Kaique, Charles, Rian e Thales Magno. Hugo, Guinegão e Dieguinho. Corinthians escalado, definido para o jogo de daqui a pouco. Corinthians e Grêmio, futebol da Bandeirantes transmite para você. Carro, Yuri Alberto, Memphis Depay, os 3 lá na frente. O outro lado do clássico, outro lado do clássico nacional. Vamos escalar o Grêmio. Vem aí o bicampeão brasileiro, campeão mundial, tricampeão de Libertadores. Na Bandeirantes você confere a escalação do Grêmio. Até a pé nós iremos para o que der e vier. Do
1 ao 95, os escolhidos do técnico Mano Menezes. O Grêmio começa a partida com Thiago Volpe no gol, goleiro com a 1. Linha defensiva de 2, João Lucas, 19, Noriega, 3, Wagner Leonardo e 23, Marlon. Meio campo de 17, Dodi, 29 para Arthur, capitão, o príncipe regente do Grêmio. 8 para Edenilson, 9, Amuso, 47, Alisson, 95, Carlos Vinícius. Mais uma vez o Grêmio. Com Thiago Volpe, João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon. Dodi, Arthur e Edenilson. Amuso, Alisson e Carlos Vinícius. E o banco de Mano Menezes? Com Jorge, Gustavo Martins, Kahneman, Lucas Esteves e Camilo. Cuejar, Monsalve e Cristaldo. Aravena, Pavon, Kiki Oliveira e André Henrique. Escalado e definido, o Grêmio pronto para o jogo. Corinthians também escalado e definido. Uma festa por Opopó nesse momento em todos os setores da Neoquímica Arena. Torcedor corintiano faz barulho para empurrar no Coringão. Timão querendo a vitória, querendo 3 pontos importantes. Confronto direto naquele setor de meio ali da tabela. Da Timão ou da Grêmio, já a bola rola. Vai começar o jogo na Neoquímica Arena. Eles estão ali no centro de campo. Assunto dos últimos meses. Hoje de preto e aquele amarelo tipo marca-texto. Manja, quero saber quem apita o jogo. Arbitragem hoje muito elogiada, Martelli. Vem do Espírito Santo. Dono do apito é David Oliveira Lacerda. Ele tem como assistentes Bruno Bosquilha e Douglas Pagung. Quarto árbitro é Bruno Mota Correia. E a arbitragem de vídeo de Rodrigo Nunes de Sá. Ronaldo Giovanelli, comentarista do microfone da Bandeirantes, casa cheia, Neoquímica Arena, os 3 estão lá. Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro, 3 zagueiros, times escalados. E aí, Ronaldão? A expectativa é de vitória, porque esse trio não perdeu ainda, né? E é um trio que está encantando aqui na arena, porque toda vez que o jogo começa a ficar complicado, o Garro se movimentando, o próprio Memphis começa sempre devagarzinho e vai aquecendo. Agora o Garro está em tudo quanto é lugar do campo. Então acho que essa movimentação do Yuri Alberto para cima da defesa também do Grêmio pode dar espaço para aproximação um pouco mais de Memphis Depay. O próprio Garro também sai um pouco mais do desconforto ali, quer dizer, do conforto do meio de campo para entrar no desconforto também do combate. Então a expectativa ela é boa, porque o trio aqui não perdeu ainda, viu, Pedro? E sem o Ranieri, o Ronaldo, com 3 zagueiros lá atrás, sem Ranieri. O Maicon não pode subir muito, né? O Maicon é um cara que se desgarrar lá da defesa pode complicar um pouco mais, porque na recomposição ele demora mais que o Ranieri. E o Ranieri estava numa fase espetacular, tá suspenso. Numa fase onde ele marcava bem, ele apoiava bem, trazia o time pro ataque, ele conseguia dar uma consistência maior também para a defesa, que oscilou pouco. Quando ele estava em campo, tomava poucos gols. Então, essa forma de jogar com o Maicon é uma forma que o Dorival adora, que é o cara que se aproxima, finaliza também, chuta, ele joga para dentro do gol também a bola. Então é uma escolha boa jogando em casa, mas fora o Ranieri sempre foi essencial, viu, Pedro? Corinthians e Grêmio vão jogar no microfone da Bandeirantes, vai transmitir o jogo pra você, tá tudo pronto no estádio do Timão, tá tudo pronto na Neoquímica Arena. Invertem-se os lados, Corinthians vai começar jogando ao lado direito da cabine do microfone da Bandeirantes. O Corinthians tá inteiro de preto, Hugo Souza tá de volta, tá saudando o torcedor corintiano de volta à meta corintiana. Corinthians inteiro de preto, com exceção dos destaques e detalhes em laranja. Camisa que lembra muito bem as cores da Holanda. Memphis Depay tá ali no centro do gramado. De preto e laranja, Corinthians ao lado direito. O Grêmio à esquerda com seu uniforme alternativo de branco e azul claro. Memphis Depay no círculo central, bate na bola. Começa o jogo na Neoquímica Arena. Curtindo o futebol da Bandeirantes. Começa o jogo na Neoquímica Arena, Corinthians e Grêmio, placar de 0-0. Corinthians já desce para o campo de ataque para a meia esquerda. Tenta descer onde fica o torcedor organizado do Timão. Sai jogando pela meia direita, ganha arremesso manual. Lateral para o Corinthians bater no campo de ataque para a meia direita. Corinthians grita: Timão, Timão. Torcedor começa o jogo, Timão com a bola nos pés. Trabalha a bola pela quarta zaga, centralizado. Gustavo Henrique de primeira para Maicon. Maicon no círculo central do gramado. Capitão gira, volta, jogada para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique caminha com a bola nos pés, tira pela meia esquerda para Angelelli. Angelelli fazendo o terceiro zagueiro do lado esquerdo. Angelelli para Bidu, Bidu por dentro. É no círculo central para Maicon. Maicon cruza a fronteira, inverte o lado do campo. Volta no campo de defesa. Na meia direita, choca João Pedro, sai jogando. João Pedro pela meia direita para Mateuzinho. Mateuzinho também de volta para Garro. Garro tentava o domínio, corta a marcação do Grêmio, sai jogando pela meia esquerda. Marlon domina, tenta o passe por dentro, é para Arthur. Arthur de primeira para Amuso, lançado pela ponta esquerda. Amuso rente a marca da Cal na canhota, abandona a ponta, vem por dentro da marcação forte.
Mateuzinho não chegou, Carrilho quem chega no carrinho. Forte a chegada do peruano ao lado esquerdo, é falta pro Grêmio, hein, Fabiani? E aí é o Carrilho ainda tentando recuperar o ritmo de jogo, missão difícil, parar o Amuso, é uma bala o atacante pela beirada do Grêmio, velocista, Carrilho apelou, fez a falta, chance pro Grêmio levantar a bola na área. Primeira falta para a equipe do Grêmio, bater na intermediária ofensiva ao lado esquerdo, relógio marca para você ligado no microfone da Bandeirantes, 1:30 jogados desta primeira etapa, preocupação na entrada da grande área do Timão, na Bandeirantes o Grêmio tem a primeira oportunidade, Edenilson toma a distância para fazer a cobrança, encosta pertinho dele também com a perna esquerda Dodi, jogadores na entrada da grande área do Timão, vem jogada ensaiada, bateu curtinho Edenilson para Dodi, fatiou na segunda trave, subiu para tocar de cabeça, Gilene, passa por todo mundo à esquerda do Hugo Souza, só observa Gustavo Henrique, tiro de meta pro Timão, Fabiani. O Hugo Souza que tinha que sair, ficou observando a bola, o Angeleri que não é zagueiro, tentou rebater, mão muito alta para ele, ela sai em linha de fundo, tiro de meta, Hugo Souza quem cobra. Ative, efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. 2 jogados deste primeiro tempo, o torcedor corintiano tá ligado no microfone da Bandeirantes nesta tarde de domingo, por enquanto, placar de 0-0. Angeleri está jogando pela meia esquerda, tenta o tapa à frente do círculo central, quarta marcação dessa equipe do Grêmio. Amuso domina pela meia esquerda, ele tenta fazer o giro, gira frente à marcação, volta para a canhota para Marlon. Marlon volta, recua no campo de defesa, é para Wagner Leonardo pela meia direita para Noriega o zagueiro. Noriega já mete a bola pela ponta direita, recebe João Lucas por dentro, tenta descer para o campo de ataque, Edenilson perde a bola, ganha o Timão, Corinthians desce pela meia esquerda, Vitor por dentro, é para Depay criou espaço na ponta direita, bolão para Mateuzinho, que na da grande área, não dá para cruzar, tem 2 em cima dele, Depay encostou, chamou na tabela para Mateuzinho, na linha de fundo, devolução do Depay, queria escanteio, queria o toque na marcação, não marca o bandeira, tiro de meta pro Grêmio, só isso. Na minha frente o lance, Martelli, claramente o Marlon pega na bola, seria escanteio a favor do Corinthians, o Mateuzinho e o Memphis reclamam com razão, nada disso, entendeu a arbitragem, tiro de meta pro Thiago Volpe bater. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. Comecinho de jogo para você ligado na Bandeirantes, 3 minutos jogados deste primeiro tempo, Corinthians e Grêmio por enquanto, placar de 0-0. Sai jogando Dodi para a equipe do Grêmio, gira pela quarta zaga na meia esquerda, Wagner Leonardo, é para a canhota para Marlon viu o Amuso passando na velocidade e tentou lançar, toca, João Pedro vai no alto, toca de cabeça, tira, volta a bola para a equipe do Grêmio, Alisson domina pela meia direita, chama para o campo de ataque, João Lucas à frente de Dorival, volta para Alisson na linha de fundo, Gilene, firme na bola, torcedor gosta, segue o jogo, não marca falta o árbitro, volta a bola para a equipe do Grêmio, insiste com Dodi gira, recua pela quarta zaga, trabalha pelo círculo central do gramado, Noriega pela meia direita, é para Edenilson tentou girar, perdeu, Bidu tomou dele na bola, cruza a fronteira pela meia esquerda, soltou no círculo central, Depay, deu um tapinha na bola de Bremer para Carrilho volta a jogada pela meia esquerda para Michael cruza a fronteira, desce para o campo de ataque, mais uma vez o cartão do Timão, comecinho de jogo, passe de bola para o Corinthians, placar de 0-0, 4 deste primeiro tempo, tira Carrilho pela meia direita, Carrilho para Mateuzinho volta a jogada para Carrilho, Corinthians vai inteiro no campo de ataque, o último homem é Joca está no campo de defesa pela meia direita, agora ele vai-se embora, tira Carrilho pela meia esquerda para Gustavo Henrique para Angelini pela meia esquerda, curtindo uma adversária, trabalhada, boa bola, linha de fundo, boa bola, Bidu vai cruzar, vem por baixo a marcação, bota em escanteio, chegou firme, linha de fundo, cruzamento do Bidu, põe pra fora, escanteio pro Timão, bater na ponta esquerda e Fabiani. E a bronca que o Bidu toma no Garro arrepiou até os repórteres aqui atrás, queria o passe, o camisa 8 argentino, entrava livre na grande área para finalizar, mas agora tem chance de bater o escanteio. Garro, pé canhoto, lado esquerdo, primeiro pro Corinthians. O argentino Garro para fazer a cobrança de escanteio na ponta esquerda, a torcida do Timão se anima, quer o primeiro gol, vai marcar 5 minutos jogados neste primeiro tempo, escanteio pro Corinthians bater pela ponta esquerda, Garro toma distância, todo mundo lá no meio da grande área, quem sabe o primeiro gol, Garro autorizado, levantou, primeira trave, bate mal, vai no alto, a marcação tira para novo escanteio pro Timão aí, Fabiani. E cheio de gigantes o Corinthians, 1,95m o Tchoco, 1,96m o Gustavo Henrique, a bola mirava o Maicon, vai tentar corrigir a batida, Garro de novo, perna esquerda. Garro de novo para fazer o levantamento, placar de 0-0. É o começo de jogo, ele sinaliza a jogada, ergue os 2 braços, o argentino. Escanteio para o Timão. Garro para a bola, levantou, segunda trave, o toque a gol, por cima do gol. Subiu mais alto que todo mundo, testou por cima da marcação. Tava lá o Gustavo Henrique, hein? Linha de fundo, tiro de meta e só isso, Fabiani. Subiu mais alto que todo mundo e subiu sozinho. O melhor cabeceador desse elenco do Corinthians manda para fora. Tive a impressão que na trajetória, a bola, o cruzamento do Garro já havia saído antes de chegar no Gustavo Henrique. Ainda assim, a primeira chance de perigo do jogo é Alvinegra, Grêmio no tiro de meta.
Descobre o jogo do Vasco com Tigre na obra, dá tudo certo. Vai de Tigre. Futebol da Bandeirantes transmite para você, Neoquímica Arena, por enquanto, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians empata em 0-0 com o Grêmio. Mais tarde tem para você Juventude, Palmeiras, tem Vasco e São Paulo. Tarde de jornada tripla do microfone da Bandeirantes. Canta forte o torcedor corintiano. Corinthians sai jogando com a bola nos pés tranquilamente. Michael do círculo central para a esquerda para Memphis. Memphis adiantou na meia direita. Passe interceptado pela marcação. Corta de qualquer jeito, vai sai na triangulação. Boa bola, Arthur pela meia esquerda. Para Muso, bota a velocidade. Passadas largas, passou na ponta esquerda, pediu Alisson livre de marcação, cruzou, devolveu, vem o chute pro gol, travado pelo Gustavo Henrique. Trabalha a zaga do Timão, boa chegada do Grêmio, finalização do Alisson, escanteio pro Grêmio bater na ponta esquerda aí, Fabiani. Espertinho o Amuso, mais uma vez, e esse é o duelo do Grêmio, esse é o duelo que favorece o Grêmio, o Amuso pra cima do Carrilho, devagar o peruano, mais uma vez, chegada pelo lado esquerdo, bem o bloqueio, escanteio agora pro lado gremista, lado esquerdo do campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Escanteio pro Grêmio bater pela ponta esquerda. Jogadores vão lá para meio da grande área. Vem levantamento na primeira trave. De cabeça, Tchoca põe em escanteio. Tchoca põe em escanteio. Segundo consecutivo pro Grêmio bater aí, Fabiani. E tava sozinho o Tchoca. O escanteio ataque foi bem batido pro meio da grande área, mas os jogadores do Grêmio esperavam ela no primeiro pau. O Tchoca afasta pra trás, tinha espaço pra mandar pra frente. Nova chance de levantar a bola na área pro Grêmio. E o Grêmio já tá desenhado, hein, Pedro? Com o Amuso ali pelo lado, em cima do Carrilho ali. É um time que vai jogar no contra-ataque, o Mano gosta disso. Um time que marca muito e sai pro contra-ataque rápido. Escanteio para a equipe do Grêmio bater. Ronaldo Giovanelli fala no microfone da Bandeirante. Está desenhado o Grêmio com Marlon em cobrança de escanteio ao lado direito. Placar de 0-0. Se fecha o Timão. Marlon partiu, bateu fechado. Sobe na primeira trave, corta a marcação, tira de qualquer jeito. Afasta a marcação, afasta Yuri Alberto. Volta para a equipe do Corinthians. Garro dá um tapinha de bola para Memphis. Memphis pela meia esquerda no contragolpe pro Timão. Cruza a fronteira. Boa bola, Gilene. Meia esquerda para Yuri Alberto. Saiu da grande área. Tá na área. Bidu rolou na entrada da área. Garro girou, dominou, bateu no gol. Travado pela marcação. Cirúrgico, zagueiro do Grêmio. Volta para Mateuzinho. Mateuzinho no corredor central da intermediária para Michael pela meia esquerda. É para Memphis Depay, contra-ataque do Timão. Não deu certo, mas o Corinthians insiste. Timão insiste pela meia esquerda. Insiste com Angileri. Angileri cruzou rasteira. Passa pelo Yuri Alberto, passa pelo Garro. Linha de fundo, mas caiu. Caiu e ficou pedindo um toque. O Garro dentro da grande área do Noriega. Até o momento, tiro de meta pro Grêmio, hein, Fabiani? Me pareceu disputa normal, Martelli. O Garro ele chega em alta velocidade, disputando com o Noriega. Os dois vão se conversando por ali. O Noriega até se desculpa se pegou alguma coisa, mas me parece nada marcar. Tiro de meta pro Thiago Volpe, já autorizado pelo Davi Lacerda. Se uma importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos. Tem que ser a mais premiada do Brasil. Cercio pode confiar. Ronaldo Giovanelli, o Grêmio tá desenhado. E o Timão, hein, Ronaldo? O Timão respondeu também à altura agora nesse contra-ataque pelo lado esquerdo aqui com o Angileri também. Agora o Corinthians toca bem a bola, mas tem que lembrá-los, né, de que no meio de campo do Grêmio tem o Edenilson rondando muito bem ali, o Arthur também. Por isso que é um time que tá bem fechadinho. Espera o Corinthians tocar para vir pro contra-ataque. Então que abre o olho é a defesa e o lado esquerdo ali, do lado direito com o Carrilho ali, para que não tenha muito espaço pro Amuso, que ele é um cara que quando pega a bola, você viu? Ele corre mais que notícia ruim aí, Pedro. Corinthians e Grêmio joga o microfone da Bandeirantes, transmite para você ligado no tradicional Taio de São Paulo, né? Fibra 90.9 da faixa estendida 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. Tô de olho aqui, ó, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pedro Silvério tá conosco, Lelinha, Zenilda, Márcia Roberta, muita gente curtindo o futebol da Bandeirantes. Vem pro campo de ataque, o Corinthians insiste pela meia esquerda, de novo Angileri. Angileri gira, jogada pela meia esquerda, era para Bidu. Bidu tentou passe à frente, quarta marcação, estica a perna, põe para fora. João Lucas de pela direita, põe para fora em arremesso manual. Lateral para a equipe do Corinthians bater no campo de ataque pela meia esquerda. Toma a distância, vai para a cobrança, Angileri. Arremessa a bola nos pés de Bidu. Bidu volta a jogada para Angileri. Angileri por dentro para o capitão Michael. Michael volta para a meia esquerda para Angileri. Angileri de novo por dentro para Bidu. Bidu na meia, bate no gol, Garro. Dominou, girou na marcação, não chuta. Volta para Depay. Depay centralizado, um pouquinho mais atrás, enxerga Carrilho. Carrilho pela meia direita. O peruano trabalha a bola para Mateuzinho. Mateuzinho para Carrilho. Carrilho para Garro. Troca passes o Timão. Garro para Michael. Michael pela meia direita. Tá na quina da grande área. Mateuzinho dominou. Ergueu a bola para Yuri Alberto. Dominou no PT. Tentou ajeitar pro Memphis. Dava para dominar e bater no gol. Ele tentou agitar para Memphis Depay. Corta a marcação do Grêmio, mas corta mal. Memphis Depay, meia esquerda. Boa finta, duas para cima do Edenilson. Entrada da grande área. Girou, clareou, não chutou. Passe errado.
Passe errado do Memphis Depay. É pra Muso. Muso contra golpe armado no carrinho. Mateuzinho e Carrídio. Se foi o Carrídio, acho que foi. Já é a segunda vez, vai ter que pintar cartão. Para o contragolpe no passe errado do Depay, o Carrídio no carrinho já tinha sido avisado, viu, Fabiane? Mais uma vez, é a terceira que eu menciono nesses 11 minutos jogados. O Amuso é muito mais rápido do que o Carrilho. E se não comete a falta, a chamada falta tática, o jogador gremista só ia parar no gol do Hugo Souza. Carrinho por trás, falta bem marcada. Amarelo Carrilho, o primeiro do jogo não estava pendurado. Ele já tinha dado uma num contragolpe, a segunda aí não dá pra passar em branco, hein, Ronaldo? Não dá. Carrinho é sempre perigoso e a verdade é que ninguém consegue segurar esse Amuso aí. Agora o Memphis tem que entrar pro jogo e o Yuri também, né? Você vê quando eles pegam a bola, roubam a bola, eles já sabem o que fazer. E o Memphis quer ficar tocando de ladinho e o Yuri Alberto não consegue devolver uma bola com o peito, com 11 minutos de jogo. Tem que estar ligado, porque o Grêmio tá ligado aí, Pedro. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 31ª rodada. Na Neoquímica Arena, relógio marca 10, agora 11, agora 12 minutos jogados no primeiro tempo. Com 12 do primeiro tempo, Corinthians 0, Grêmio também 0. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão. Fala mais, Pedro Cohen. Bola rolando também para Ceará 0, Fluminense 0 no Castelão. E na Fonte Nova, o Bahia e o Bragantino vão empatando também em 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Jogo parado, atendimento para o jogador do Grêmio. Tempo para abraço de Manuel Zaidan. Manuel Zaidan tá ligado no microfone da Bandeirantes, já palpitou, diz que o São Paulo hoje vence 3-0. Vence 3-0 para cima do Vasco. 6h30 da tarde tem Juventude Palmeiras. Ulisses Costa sob o microfone da Bandeirantes. 8h30, Rogério Assis transmite Vasco e São Paulo. Por enquanto, Corinthians 0, Grêmio também 0. 13 minutos jogados desta primeira etapa da Neoquímica Arena. Só dá timão. Corinthians pela meia esquerda para Michael. Michael tenta o lançamento à frente, corta a marcação, afasta a marcação, tiro de qualquer jeito. Rasca o zagueiro Noriega pela ponta direita para Alisson. Alisson fez bem o pivô. Olha o ex-timão. Edenilson pela meia direita. Boa bola na linha de fundo. Alisson chegou, pode cruzar, diz que foi puxado. Diz que foi puxado. O Alisson jura que foi puxado pelo Carrídio. Exatamente na linha lateral da grande área, ao lado direito, ele parou e abandonou a jogada, viu, Fabiane? Foi estranho até, e o Carrilho nem olhou para ele, seguiu a jogada tranquilamente, estava bem posicionado. O Davi Lacerda, bem em cima do lance, não apitou nada, mandou seguir normalmente. O Dorival aproveita essa pausa, chama para conversar Bidu e Memphis, provavelmente insatisfeito com a movimentação da dupla por ali. Eu tô vendo aqui a repetição, né, no retorno da cabine sensacional do Fielzone. O Alisson abandona a jogada, viu, Ronaldo Giovanelli? Porque agora o VAR também comanda o jogo, né? A gente fica aqui muitas vezes tentando achar alguma coisa, vai que o VAR acha alguma coisa, né? Então os jogadores ficam tentando, enquanto não mudar, não ter um critério diferente no VAR e para arbitragem, eles vão testando a arbitragem, vão testando o VAR, e não tá errado, velho, os caras estão errando mais do que acertando. Corinthians está jogando pelo campo de defesa. Memphis Depay volta a jogada para o inteiro de laranja. Está brilhando em campo Hugo Souza. Hugo Souza está jogando para a equipe Corinthians. 14 minutos jogados desta primeira etapa. Você ligado no microfone da Bandeirantes. É a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois só mais 7 jogos, hein? Vai ter disputa pelo rebaixamento, vai ter disputa pelo título. Corinthians está jogando pelo campo de defesa. Na meia esquerda, Angilene pressionando pela marcação, rola pela canhota. No corredor, Bidu criou espaço para Garro. Se movimentou inteligentemente o argentino. Cruza a fronteira na diagonal para a ponta esquerda para a meia. Garro levantou a bola para Yuri, é só fazer, testou. Pinou pro chão, no contrapé do jeito que manda o manual. O Yuri Alberto acertou, Volpe foi cirúrgico, escanteio aí, Fabiane. E essa dupla volta a funcionar. Garro e Yuri, passe sensacional do argentino que deixou o centroavante em boas condições. Melhor ainda o Volpe, que espalma para escanteio, evita o gol do Corinthians. Garro se posiciona para cobrar o escanteio. Escanteio pro Corinthians bater quase o primeiro gol do jogo. Escanteio pro Timão, 15 jogados. Garro na bola na ponta direita. Torcedor corintiano tá atento, tá ligado. 2 braços erguidos. Garro 0-0. Quem sabe o primeiro gol autorizado. Garro levantou, fechado. Segunda trave, passou.
Henrique na segunda trave, um gigante zagueiro corintiano, poderoso, enorme, grande, lá no meio da grande área, cobrança de escanteio do Timão. Garro, perna esquerda na bola, com ele não erra. Erga a bola na segunda trave. Boa bola de Garro. Passa pela zaga, passa pelo goleiro Volpi. Na segunda trave, plantado. Gustavo Henrique está acostumado a ter que saltar uma barbaridade. Dessa vez, com os 2 pés cravados no chão. Testa pro fundo do gol. Na marca dos 16 minutos jogados do primeiro tempo. Brescia alvinegro pulsar, estremecer, vibrar. Explode o torcedor corintiano na Neoquímica Arena. Gustavo Henrique, o desafogo do gigante corintiano na grande área. É sempre tu, é sempre tu. Gustavo Henrique pro chão, gol aberto. Corinthians sai na frente contra o Grêmio. Gustavo Henrique faz. Corinthians 1, Grêmio 0, Fabiani. Pra ironia do destino de um Thiago Volpi que salvou o Grêmio na cabeçada do Yuri Alberto e cedeu o escanteio. Elogiado por todos, na transmissão da Bandeirantes inclusive. Dessa vez saiu catando borboleta. Não conseguiu interromper o cruzamento teleguiado do Garro, que encontra no segundo pau Gustavo Henrique. 1,96 m, de tão gigante que é, abaixou para testar no gol vazio. Para fazer o terceiro gol dele na temporada 2025. Gustavo Henrique, camisa 13, 1-0 Corinthians Itaquera. Ronaldo Giovanelli, o primeiro gol do jogo, saiu Gustavo Henrique, zagueirou e tava lá. Passou do Volpi, hein, Ronaldo Giovanelli? A vida de goleiro não é fácil não. Eu tinha acabado de fazer uma grande defesa, o Volpi, numa cabeçada queima-roupa do Yuri Alberto, e depois acaba tomando um gol numa saída de escanteio, onde ele disputa a bola com o próprio zagueiro. 2 na bola. Aí é uma infelicidade do Volpi, né? Mas tava lá o Gustavo que meteu a bola pra dentro. Memphis Depay na entrada da grande área, girou ponta direita, Mateuzinho cruzou, vai pintar o segundo. Por baixo, tira Wagner Leonardo. Corinthians está na pressão. Complete o Ronaldo Giovanelli. É isso, essa pressão que o Corinthians está exercendo, ela tem que ter uma atenção, como a gente falou aqui, com o Amuzu, ele sempre tem no contra-ataque uma saída forte. E o Corinthians está cadenciando o jogo, já sai fazendo 1-0. É importante para a partida, para dar uma tranquilidade maior para a torcida que está aí, ó, cantando aí, ó, e não para. É o 12º jogador empurrando essa galera aí. Ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Elogio marca 18 minutos jogados deste primeiro tempo na Neoquímica Arena. Corinthians já marcou o primeiro gol, 1-0 pro Corinthians. Gustavo Henrique na cobrança de escanteio, testou, foi pra lá, fez o primeiro. E o Corinthians aperta na saída de bola, aperta bem. Na sequência vem Arthur, é bom jogador, Arthur do Grêmio. No círculo central do gramado, ele finta a marcação, erga a bola. Na ponta esquerda, tenta descer, tava livre de marcação. Na sequência, Carlos Vinícius, ele volta a jogada, perde a bola. Yuri Alberto marcou, Yuri Alberto voltou pra Carrilho de 3 dedos, abriu o balão pela ponta direita. Mateuzinho não consegue debilitar com bola e tudo. Manuel para a equipe do Grêmio bater no campo de defesa pela meia esquerda. Ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples em um instante. Torcedor corintiano nesta tarde de domingo até o momento está feliz, está contente, vence o jogo para 1-0. Arthur tentou ser jogando na meia de sua grande área. Tomou rapa do Garro. O árbitro para o jogo marca falta. Falta para o Grêmio bater no campo de defesa, já faz a cobrança, tem pressa. Wagner Leonardo para Arthur. Arthur pela meia esquerda, tenta buscar a jogada. Está jogando o Grêmio. Tranquilamente, Wagner Leonardo pela meia esquerda. Leonardo por dentro para Edenilson. Edenilson vem para buscar a jogada mais uma vez. Ele erga a cabeça, gira a marcação. Ele está com as meias já arriadas lá embaixo. Sempre jogou assim. Fala, Fabiani. Só um destaque, o Rodrigo Garro, ele marca o Arthur incansavelmente, uma marcação individual, porque joga muito o volante do Grêmio, como bem alertou o Pedro Cohen antes do jogo. É bom de bola o volante, camisa 29, capitão do Grêmio. Vem pro campo de ataque o Grêmio pela meia direita. Arthur tá de volta do futebol europeu, vem embora mais uma vez. Alisson tentou lançar na entrada da grande área, vai sobrar para Carlos Vinícius, tira a marcação, corta a zaga do Timão, afasta, mas afasta parcialmente, novo levantamento, vem por baixo, Gustavo Henrique tira, volta para Arthur, Arthur para Edenilson gira o jogo da meia para a meia esquerda. Edenilson, balão chegou, bateu no gol. Marlon Hugo Souza. Em 2 tempos, Hugo Souza faz a tranquila defesa, Fabiani. Gramado molhado em Itaquera, sempre regular, sempre perfeito a grama, mas ainda assim dificulta muito a vida dos goleiros. O Hugo bem posicionado encaixa, dá um sustinho, mas já recoloca o Corinthians no jogo pelo lado esquerdo. Conte com alta performance e a segurança que só a amortecedora HG Nakata oferece. Esse HG Nakata pode contar. O Ronaldo Giovanelli, o Arthur, desde que voltou com a camisa do Grêmio, todos os jogos, acima de 90%.
o índice de acerto de passes dele. Tá bom pra você, Ronaldo? E ele encosta também no Edenilson, que é outro jogador também com uma experiência violenta. Por isso que a gente chamou a atenção do Corinthians no contra-ataque aqui. Porque quando essa bola sai pra cima do Amuzu ali, ela sai com qualidade. Ou se ela não sai com qualidade, ele vem buscar e vai na velocidade também. Então o Corinthians tem que ficar esperto pro contra-ataque, porque tem muita qualidade, assim como você falou, Pedro. Futebol da Bandeirantes transmite para você até o momento. 20 minutos jogados desta primeira etapa. 1-0 pro Timão. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Olha o Grêmio. Grêmio chegando a Muso na grande área. Opa! Hugo Souza se atira. O Amuso com muita velocidade. Cai, pede um pênalti. Sai com bola e tudo. Hugo Souza já está pedindo desculpas ali na reposição. Quase, hein? No lançamento do Marlon, nas costas da zaga, ele como é que é, Ronaldo? É notícia ruim, correu demais, hein? E aí, Fabiano, que perigo pro Timão. Faltando comunicação, porque a bola foi nas costas do Gustavo Henrique. O Gustavo falou, não vou correr, o Hugo tá saindo. E o Hugo falou, eu não vou sair, o Gustavo tá correndo. No final das contas, ficou o Amuso cara a cara com o goleiro do Corinthians. Dividiram, lance estranho, muita contestação, pedidos por pênalti a favor do Grêmio. O Hugo Souza caiu sentindo, lembrando, tá se recuperando de uma luxação no ombro, uma luxação acromioclavicular, voltou no jogo de hoje. E essa luxação no ombro aí, Pedro, tá deixando o nosso goleirão aí, o Hugo, indeciso, que essa bola era dele. Ele ameaçou ir 2 vezes. E quando ele vai, ele disputa a bola com a mão ainda. E o Amuzu já veio com o joelho já deslocando para tentar cavar um pênalti. Pelo menos foi o que a gente viu aqui. Mas a verdade é que o Hugo, acho que pela lesão, ele tá ainda um pouco inseguro. Vem-se embora pro campo de ataque, equipe do Corinthians. Carrilho, passadas largas, centralizado, cruza a fronteira, passou na velocidade. Yuri Alberto pediu, não deu. Carrilho, ponta direita, Mateuzinho levanta pro meio da grande área pra ninguém. Vem na segunda trave, põe pra fora a zaga do Grêmio. Mais um escanteio pro Timão na ponta esquerda em Fabiani. E isolado no lance, o Yuri Alberto acusa que foi empurrado pelo Wagner Leonardo. Até fez um gesto pro Davi Lacerda pedindo pra ele rever o lance. Aparentemente vai passar batido, mais uma boa chegada com o André Carrilho. O único amarelado do jogo, articulador do Alvinegro, escanteio, Garro, perna esquerda. Escanteio pro Corinthians bater na ponta esquerda, toma distância, vem levantamento lá pro meio da grande área, toma distância, Garro pra bola, placar de 1-0, o Corinthians tá vencendo o jogo, 23 minutos jogados nesta primeira etapa, Garro pra bola, levantou segunda trave, a Gustavo Henrique de novo, testou pro gol, vai pitar o segundo, rasga a marcação do Grêmio, volta na ponta esquerda aqui na grande área, Garro de novo, levanta, caiu lá na segunda trave o Gustavo Henrique. Escorregou. Só lateral para o Corinthians bater pela meia direita. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. O Corinthians chega na pressão e essa bola aérea, eu vou te falar uma coisa, hein? Que perigo que tá a bola aérea do Corinthians. O Gustavo Henrique que cai na área, o juiz tá mandando esperar um pouquinho, hein, Fabiano? Mas só escorregou, Martelli. Só escorregou, não tem conversa. Ele já vai autorizar 3 escanteios do Corinthians. Os 3 o Gustavo sobe livre e tá vacilando a marcação do Grêmio. Escanteio pro Corinthians bater na meia direita, já cobrado, tem pressa, Memphis Depay domina, gira frente à marcação pela meia direita, é pra Garro volta a jogada, trabalha pelo círculo central do gramado mais uma vez pra equipe do Timão, no círculo central, gira, tchoca pela meia esquerda pra Angilene, volta a jogada pra João Pedro tchoca pela meia direita, sai jogando pra equipe corintiana, Corinthians tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0, gol marcado de Gustavo Henrique aos 16 minutos jogados deste primeiro tempo, Corinthians pela meia direita, insiste Mateuzinho pra Carrilho no círculo central do gramado, inteligente, 3 dedos, abriu bola na meia esquerda pra Angilene, na entrada da grande área pra Garro, fez a parede, ninguém na meia lua da grande área pra bater o gol, quarta marcação na Bandeirantes, por enquanto pra você no FM 90.9 no tradicional da de São Paulo, você curte, Corinthians 1, Grêmio 0, na faixa estendida 86.3, pegando legal pra todos os cantos do Brasil, rola a bola na tarde de domingo, futebol da Bandeirantes transmite, está jogando o Grêmio pelo campo de defesa, pela meia direita, tá livre de marcação, carrega a bola no Noriega, o zagueiro cruza a fronteira, acelera por dentro, tentou tapa de bola para Amuso pela meia direita, escapou da marcação, girou para Edenilson pela ponta direita, insiste para João Lucas pressionando pela marcação do Bidu, volta pelo campo de defesa, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, Brasileirão, Neoquímica Arena, relógio marca 25 minutos jogados do primeiro tempo. Corinthians 1, gol de Gustavo Henrique, Grêmio 0, plantão de esportes da Bandeirantes no QG, fala Pedro Cohen.
Martelli, com esse gol do Corinthians, o Timão vai chegando à 9ª colocação do Campeonato Brasileiro e ultrapassa o São Paulo, que joga logo mais. Lá na Bahia, Matheus Fernandes abre o placar para o Bragantino, agora 1-0. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde, Neoquímica Arena, por enquanto, Corinthians 1, Grêmio 0. Você ligado também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Pedro Silvério, Elza, muita gente curtindo, Elza, Zenilda, Wilson, ligados no microfone da Bandeirantes. Hoje, mais tarde, tem 6h30. Juventude, Palmeiras, Ulisses Costa transmite o jogo 8h30 da noite. Vasco e São Paulo com Rogério Assis. 1-0 para a equipe do Timão. Valeu, Fernandes, também conosco na Bandeirantes. O Ronaldo Giovanelli, 25-0 Timão. E aí, Ronaldo? E agora o Grêmio começa a sair um pouco mais também, né? Colocando a sua linha um pouco mais à frente. O Corinthians já teve mais uma oportunidade, assim como você falou, na bola cruzada para a área, onde o Grêmio também tá dando uma bobeira violenta aí. Mas o jogo, o Grêmio sai para tentar o empate. E o Corinthians tem que ficar atento também, se puder usar o contra-ataque, melhor até, viu? Vem pro campo de ataque, a equipe do Grêmio fala no microfone da Bandeirantes, Ronaldo Giovanelli, por enquanto, placar de 1-0, o Corinthians está vencendo o jogo, gol marcado por Gustavo Henrique, você ligado no microfone da Bandeirantes, Maurício Ferreira, grande Maurício Ferreira, curtindo na Bandeirantes também, 1 para o Timão, 0 para a equipe do Grêmio, descobre jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre, Grêmio desce pro campo de ataque, para a esquerda na linha lateral, tenta o lançamento à frente, pressionado o Marlon, tentava o passe à frente, era para Muso, corta a marcação, tira a zaga do Corinthians, põe para fora, lateral para a equipe do Grêmio, bater no campo de defesa para a esquerda, Marlon de primeira do círculo central, Dude vem para buscar a jogada, ele gira o jogo pela meia direita para seu zagueiro, tá livre de marcação, Noriega recua lá atrás inteiro de cinza, dentro da grande área, Volpe vai ser jogando para a equipe do Grêmio, ele quebra pelo campo de ataque na meia esquerda, boa bola para Arthur dominou, girou no círculo central para ninguém, toca na cobertura, tapa de primeira, corta de perna direita, volta para Carrilho, Corinthians vence o jogo, mas diminui o ritmo, vai Timão, agora se engarrou para Yuri Alberto, entrada da grande área, vem por baixo, tira a marcação, por baixo, corta a zaga do Grêmio, sai no contra-golpe, a equipe do Grêmio perdendo o jogo para 1-0. Pode contar com qualidade e contrabilidade. Pode contar com confiança, se é na carta, você sabe. Pode contar. Grêmio desce para o campo de ataque lançado. Ponta direita, Alisson por baixo antes dele, Bidu no carrinho cirúrgico na cobertura, põe para fora. Ele põe para fora e ela vai pela linha de fundo, por isso escanteio, ponta direita para o Grêmio aí, Fabiani. Um dos poucos momentos do primeiro tempo que o Edenilson tem tempo para carregar e pensar a jogada pro tricolor. A bola era boa. Melhor ainda a cobertura do Bidu, que tenta mandá-la para lateral, sai pelo escanteio, ao próprio Edenilson quem bate, campeão do mundo pelo Corinthians, Edenilson cobra o escanteio. Clécio fala aqui, Bandeirantes fazendo eco na linda, Franco da Rocha, isso, futebol da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil, escanteio, ponta direita, perde o jogo, Grêmio, Edenilson levantou a primeira trave no alto, tirou Angelelli, rebote na entrada da grande área, pedalou, balançou, Amuso bateu no gol, Hugo Souza! Sensacional, espalma Hugo Souza! Salva o Timão, Amuso limpou na meia-lua da grande área, bateu no canto esquerdo, Hugo Souza espalma, tá aí o goleiro corintiano fiel, põe em escanteio pro Grêmio, mais um, salva o Timão aí, Fabiani. Pra ver se esse ombro tá bom mesmo, se esticou todo o Hugo Souza, impediu que era gol certo do Amuso e seria golaço, mais escanteio, Edenilson é quem bate, vem bola na área. Edenilson toma distância pela meia direita, levanta na segunda trave, passou pelo zagueiro, voltou pra ele, Amuso de novo, entrada da grande área, pedalou, balançou, escapou do Memphis, perna esquerda na bola, longe do gol, longe, passa a direita do Hugo Souza, tiro de meta pro Timão, e só isso, Fabiani. Agora com mais tranquilidade, o Hugo Souza vai tomando o tempo dele para bater o tiro de meta favorável ao Alvinegro, o time todo na defesa, parece que deu uma cansada o Corinthians, são 29 jogados no primeiro tempo. Reinaldo Nogueira também ligado no microfone da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tempo passando 29 e 30 minutos jogados, Ronaldo Giovanelli, aí Ronaldo, Hugo Souza até que é bom, hein? Rapaz do céu, né? Você vê uma bola, ele fica indeciso, agora quando ele tá inteiro e uma bola difícil de fazer uma defesa, defesaça deste goleiro, e vou te falar, hein? Era gol, de onde eu vi aqui, o ângulo, todo mundo na frente dele, ele foi buscar uma bola dificílima, viu, Pedro? Tá difícil marcar o Amuso, hein, Ronaldão? É, tá difícil, esse moleque é bom, hein? E ele balança para um lado, sai pro outro, balança pra direita, sai pra esquerda, balança pra esquerda, sai pra direita. Como é que é? É pra direita, sai pra direita, sai pra esquerda. O menino não é fraco não, hein? Segura o menino, Pedro. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você.
Brasileirão, 31ª rodada, Neoquímica Arena, relógio marca 30 minutos jogados do primeiro tempo, vem Timão, Bidu, ponta esquerda, cruzou rasteiro, dominou o Alberto, girou, tentou voleio, perdeu o domínio. 30 minutos jogados, o Alberto já está de pé, 30 jogados do primeiro tempo. Marcando pra você, Corinthians 1, gol de Gustavo Henrique, Grêmio 0, jogo quente na Neoquímica Arena, Grêmio no contragolpe, Alisson, entrada da grande área, girou por baixo, Gileri, põe pra fora, ele em lateral, rasga pra fiel torcida corintiana. Plantão esportivo da Bandeirantes, alô, fala Pedro Cohen. Ainda hoje às 6h30 com transmissão da Rádio Bandeirantes, Juventude e Palmeiras se enfrentam lá em Caxias do Sul. E às 8h30 também com transmissão da Rádio Bandeirantes em São Januário, o Vasco recebe o São Paulo. Transmitido para você do FM 90.9, o tradicional de São Paulo, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Conosco aqui, Érica Castelino, grande Érica, Francisco Leinha, muita gente curtindo. Corinthians 1, Grêmio 0 por enquanto. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume. 1 para o Timão, 0 para a equipe do Grêmio. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e no instante. Grêmio está jogando pelo campo de defesa, trabalha pela meia direita, estava pressionado pela marcação, perdeu. Yuri Alberto ganhou, soltou na intermediária, boa a bola, Carrídio para Garro para Carrídio, meia lua da grande área, tá livre, armou, bateu no gol, explodiu na cabeça do Wagner Leonardo, que começou a olhar pro refletor, não viu nada. Wagner Leonardo ainda tá de pé, volta a bola pro Timão, Corinthians insiste, desce o Corinthians no corredor central, isso intermediária, Maicon, capitão, gira, trabalha curtinho, rola a bola nos pés de Garro volta para Maicon pela meia direita para Carrídio, tá ali os 3 jogadores de meio do Timão. Carrídio, peruano amarelado no jogo, 3 dedos da bola, ele gira pela meia direita para Mateuzinho volta a jogada para Carrídio do círculo central, enxerga o autor do gol, Gustavo Henrique, 1 para o Timão, 0 para o Grêmio. Gustavo Henrique por dentro do círculo central, Garro sai da marcação, ele busca a jogada, trabalha pelo campo de defesa para João Pedro, Tchoca domina do círculo central, de novo para Garro pela meia esquerda, acionando Angelelli como se fosse um terceiro zagueiro, e é nesta tarde, volta a bola para Garro pela meia esquerda, tenta o lançamento à frente, quarta marcação, corta, põe para fora, a equipe do Grêmio põe em lateral. Manuel pro Corinthians bater no campo de ataque pela vez esquerda, frente do ex-técnico do Corinthians, Mano Menezes. Descabra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Lateral pro Corinthians bater no campo de ataque na vez esquerda, Gileri faz a cobrança, arremessa a bola nos pés de Bidu volta pelo círculo central, o último homem do Coringão é João Pedro para Carrídio exatamente no círculo central, ele gira pela meia direita para Mateuzinho, Yuri Alberto se movimenta no meio da grande área, Mateuzinho não solta, Mateuzinho prende, ele ergue a cabeça, busca espaço, Memphis Depay, o holandês encostou, trabalhou para Mateuzinho volta para Carrídio no campo de ataque, ele vai inverter, ele gosta, Mateuzinho para Carrídio inverte o lado do campo, na ponta esquerda é forte demais, mas chegou na ponta direita, João Lucas põe para fora, toca de cabeça, arremesso lateral para o Corinthians bater no campo de ataque pela meia esquerda, você ligado no microfone da Bandeirantes, está 1-0 para o Timão, Corinthians insiste pela meia esquerda, Garro, boa bola para Bidu na entrada da grande área, Depay girou, bateu no gol, na trave, a bola do Depay, ele dominou na entrada da grande área, meteu uma pancada na bola no pé da trave, do lado direito não entra. O Volpi só olhou, o Volpi só torceu, o Volpi num golpe de vista quase toma o segundo gol do jogo aí, Fabiani. E ele tinha uma agulha de espaço, Martelha. Quando ele traz para a direita, a marcação do Grêmio fechou bem. Ele fingiu que ia bater aberto, virou o pé e o Volpi já tinha caído no golpe. Caiu e viu a bola explodir na trave, quase Memphis Depay amplia para o Corinthians, vai bem o holandês nesse primeiro tempo. O Ronaldão, Volpi tava de joelho já, hein, Ronaldo? É porque tinha muita gente na frente dele, né, Pedro? A gente viu daqui também, mas também na hora que o Memphis pega e já ajeita, ele não toma tanta distância para soltar essa pomba aí, então ficou mais difícil ainda pro Volpi, que ele ajoelhou e rezou. Só isso dá para fazer. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Família tá acompanhando ali Rodrigo Pereira nos Alpes Suíços, hein, Ronaldão? Olha que beleza. Dos Alpes Suíços. Onde fica isso aí? É, né? Nos Alpes Suíços. Ah, tá. Placar de 1-0, o Corinthians está vencendo o jogo, já um intervalo inteligente. Ricardo Capriotti assume no microfone da Bandeirantes. Descobra jogo duro, mas com Tigre da obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Vem pro campo de ataque mais uma vez, a equipe do Grêmio gira do círculo central. Livre de marcação, poucos momentos assim para Arthur. Arthur pela meia esquerda, pra Malo, levantou, segunda trave, Angelelli no alto tira. Corta Angelelli, afasta a marcação, mais volta pela meia esquerda para Bidu domina na quina da grande área, ele gira pela meia esquerda para Angelelli. Desce o Corinthians, o Siricato no microfone da Bandeirantes, placar de 1-0
0. Timão na pressão, tá vencendo o jogo. Corinthians pela meia esquerda para Michael para Angelini para Depay. Depay tentou fazer o giro, perdeu. Depay tentou de letra, perdeu. Arthur rouba mais uma vez para a equipe do Grêmio. Ele gira no círculo central do gramado, habilidoso, o jogador do Grêmio. Grêmio desce, Depay fica para marcar. Vem Arthur pela ponta esquerda para Malo na entrada da grande área, tentou fazer o domínio. Alisson girou pela meia esquerda. Tá aí o notícia ruim, tá aí, como diz o Ronaldo Giovanelli, corre muito. Amuso na entrada da grande área para Arthur, tentou o passe na ponta direita, estica a perna. Yuri Alberto corta na linha de fundo, volta para Bidu. Evita o escanteio, põe para fora, arremesso lateral para a equipe do Grêmio. Corinthians dá uma pregada em campo, mas vence o jogo pelo placar de 1-0. Corinthians no campo de defesa, Grêmio no ataque na meia direita. Conte com a qualidade, a durabilidade, a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Grêmio desce para o campo de ataque no futebol da Bandeirantes. Você curte na Neoquímica Arena. Por enquanto o Corinthians está vencendo o jogo por 1-0. Gustavo Henrique marcou os 16 minutos jogados da primeira etapa. 1-0 pro Timão. Corinthians tenta descer para o campo de ataque, mas quem tem a bola é o Grêmio. Volpe quebra para o campo de ataque, mas foi uma assistência praticamente para Amuso. Entrada da grande área. Amuso para Edenilson. Edenilson bateu travado pelo Bidu. Falta a bola para Edenilson. Edenilson insiste para a equipe do Grêmio. É ex-jogador do Timão. Edenilson tira pela meia direita para João Lucas. João Lucas tenta escapar da marcação, são dois em cima dele. Chega Yuri Alberto, chega também Bidu. Tenta descer João Lucas por dentro, corta a marcação. Ginelli tirou mal. João Lucas cruzou para meio da grande área, tira mal também Gustavo Henrique. Volta para Carrilho. Carrilho não consegue tirar, torcedor corintiano reclama. Volta pela meia esquerda na quina da grande área. Bola de primeira para Malo. Malo caprichou, levantou, segunda trave. Bidu baixinho, tira no meio da grande área. Rebote é do Timão. Yuri Alberto ganha a ponta esquerda por dentro para Garro, 3 dedos. Que bola do Garro, 3 dedos para Yuri Alberto, ponta esquerda desarmado. E agora seu juiz na bola o desarme do Alisson, que volta sem falta, Fabiane. Brutal desarme do Alisson, Martelli. Sensacional, porque o Yuri Alberto é mais rápido que ele. Deu uma leve escorregada e a tentativa do Carrinho já foi puxando a bola. Não encosta no Yuri, que cai sem reclamar. Sensacional desarme do jogador gremista, que impede o que seria o segundo gol do Corinthians em Itaquera. Yuri Alberto apagado no jogo, hein, Martelli, hein, Ronaldo? E a impressão que dá, Pedro, que ele já queria se jogar, ele não queria fazer o gol. Ele veio aqui de buscar essa bola aqui na defesa, mas a verdade é que passou do meio de campo, todo mundo falou, ele vai cair. O juiz falou a mesma coisa. Então, daqui não deu pra ver se foi falta ou não, mas pelo sim, pelo não foi nada. Concordo com você, viu, Ronaldo? Foi na bola o Alisson. Aí, pronto. Grupo Souza, Anima Eficiência e Segurança e Serviços, é no Grupo Souza, Anima. Ronaldo Giovanelli fala no microfone da Bandeirantes, comenta Corinthians 1, Grêmio 0. Yuri Alberto cansou, perdeu. Foi na bola, o desarme, segue o jogo. Corinthians trabalha pelo campo de defesa. Na meia esquerda, Angelini tenta descer para o campo de ataque, ele erga a cabeça, busca espaço. O Yuri Alberto se apresenta, domínio 9 do Timão, teve um toque de cabeça para uma defesaça do Volpe. Perdeu a bola agora há pouco, perdeu a bola de novo. Tentou um tapa, pediu um toque de mão, juiz não deu. Edenilson pela meia direita para Alisson, quina da grande área, volta na ponta para Edenilson olha para o meio da grande área, não cruza, devolve, entrada da grande área para Arthur domina, gira, frente à marcação do Michael atrás dele, Arthur ganha pela meia esquerda, mais uma vez para Malo dominou, Alisson tá dentro da grande área, Amuso, vem Amuso pela meia esquerda, Choca vai atrás dele, não deixa Amuso partir. Amuso obrigado a voltar para Arthur pelo círculo central do gramado, ele é marcado de perto pelo Garro, ele gira muito bem o tronco, ele faz o bom passe pela ponta esquerda, é bom jogador Arthur pela ponta esquerda para Malo para Amuso dominou por dentro para Alisson de primeira para Dodi no corredor central de sua intermediária, lançou o bolão, linha de fundo, João Lucas já chega, cruzou, Hugo Souza espalma e tira para armar contra-golpe, Yuri Alberto para Garro, contra-ataque pro Timão, tem que acelerar, Garro no círculo central, Depay passa por dentro, Yuri Alberto vai em velocidade, Garro tá sem opção, vai ter que acalmar o jogo, acalma Garro pela meia esquerda, bola de primeira para Bidu volta a jogada para Garro, 39 minutos jogados deste primeiro tempo na Neoquímica Arena, no futebol da Bandeirantes transmite para você por enquanto um Corinthians, 0 para a equipe do Grêmio, bola de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganha bônus de R$5.000 da contemplação, para adquirir no novo Tera, simule em consórcio www.com.br e consulte as condições. Corinthians insiste, desce para o campo de ataque com a bola nos pés pela meia esquerda, cruza a fronteira, curte mais bem Angelini pela meia esquerda, para Bidu para Garro, linha lateral da grande área, escorregou, Garro abriu o espacate, sentiu, fica no gramado, agora já se levanta, desce para o contra-golpe, a equipe do Grêmio, trabalha a bola, Alisson pressionando pela marcação de Gustavo Henrique, ele tentou fazer a parede e sofre a falta.
para o jogo. Árbitro à frente de Mano, falta bem à direita. Campo de defesa é pro Grêmio, é isso? Duelo de gigantes, Martelli. No campo de defesa, falta marcada pro Grêmio, porque o Carlos Vinícius é um tanque e o Gustavo Henrique é um touro. Estão disputando o campo todo. Falta bem marcada a favor do Grêmio no campo de defesa. E fazia tempo, Pedro, que eu não via o zagueiro sair na caça. Você viu onde o Gustavo foi, passando no meio de campo? Os zagueiros do Corinthians geralmente não saem pra fazer essa caça aí, não. Acho que o Dorival já designou aí do Gustavo colar no Arthur. Vai ter que caçar o Amuso. Amuso lançado, linha de fundo, ponta esquerda, cruzou para a da grande área, passou dele, só chegou. É Gilene no alto, tira. Cirúrgico, corte do Gilene. Volta a bola e tome contra-golpe pro Timão. Círculo central, Garro dominou e o Roberto não passou, 2 em cima do Garro. Tem que avisar o ladrão. Tem que avisar o ladrão. E o Garro perde a bola e comete a falta. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Brasileirão, 31ª rodada. Neoquímica Arena, relógio marca 40 minutos jogados do primeiro tempo. Corinthians 1, Gustavo Henrique foi lá no alto. Grêmio 0, plantão esportivo da Bandeirantes, fala Pedro Cunha. Bola rolando também lá no Ceará, no Castelão. Galeano abre o placar para o Ceará. Agora o time da casa vai vencendo o Fluminense pelo placar de 1-0. Curtindo o futebol da Bandeirantes nessa tarde de domingo. Daqui a pouco vem o intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume. 6h30 da tarde, o torcedor do Palmeiras curte com Ulisses Costa, Juventude Palmeiras. Às 8h30 tem Vasco e São Paulo, mais um clássico nacional. Rogério Assis transmite o jogo. Motopeças de qualidade na Cata. Conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também é Motopeças. Na Cata, pode contar. Você ligado na Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente participando. Olha o timão. Corinthians para o campo de ataque na esquerda, Memphis atropelado. Memphis atropelado, meia esquerda, falta para o Corinthians na Bandeirantes, é a falta em cima do Memphis aí, Fabiane. Na carga do Noriega, e tem chance de levantar a bola na área o Corinthians, o próprio Memphis é quem vai se aproximando da bola. O Garro tem sido o dono das bolas paradas, isso deve se repetir. Chance de cruzar, porque Gustavo Henrique e Tchoca estão na grande área, Martelli. Falta para o Corinthians bater na meia esquerda. Arthur está conversando ali com o Mano Menezes à beira do gramado. Uma conversa forte entre os dois, tentando armar a equipe. O Arthur é capitão, tem experiência, tentando ajeitar algo com o Mano Menezes, que perde o jogo para 1-0 para a equipe do Timão. Corinthians 1, Grêmio 0. Falta para o Corinthians bater pela meia esquerda. Relógio marca 42:30 jogados desta primeira etapa. No gol onde está posicionada a torcida organizada do Timão. A expectativa de mais um gol, tá 1-0 para o Corinthians. Torcedor do Grêmio apreensivo do outro lado do estádio. Memphis Depay, opção com a perna direita, com a faixa em sua testa em branco. Garro ergue o braço direito, canhoto, vai Garro levantou, segunda trave, Arthur vai no alto, tira. Quarta marcação do Grêmio, tenta descer contra golpe. Amuso, hein? Amuso e Maicon. Amuso não escapou de Maicon, que foi pra fora, torcedor gosta. O lateral para a equipe do Grêmio bater no campo de defesa pela meia esquerda. Componentes de suspensão, transmissão em direção na Cata. Qualidade em qualquer caminho, pode contar. 43 jogados, primeiro tempo, finzinho da primeira etapa. Ronaldo Giovanelli passa um pente fino nesta primeira etapa. Timão vencendo por 1-0. Lançado, Alisson, entrada da grande área. Hugo Souza tirou, mas sofreu um tranco. Sofreu um tranco forte na descida do Grêmio. O Carlos Vinícius na quina da grande área. O Hugo Souza foi cirúrgico no bote. Mas a pancada foi forte, viu, Fabiane? E estava em condição irregular o Carlos Vinícius, ao menos é isso que aponta a arbitragem. Esperava uma falta favorável ao Corinthians, foi um tranco no Hugo Souza quando a bola já não estava em disputa. Ainda assim, nada estava valendo. Centroavante gremista em condição de impedimento, é posse do Corinthians no campo de defesa. E esse é o perigo, viu, Pedro? Quando o Bandeira não levanta, não marca impedimento, você viu agora o choque que teve aí o Hugo. Pra quê? Se ele levanta, já não precisava nem o goleiro sair pra disputar essa bola. Então por isso que muitas vezes a gente reclama, quando o cara tá muito impedido, ou o Bandeira percebeu que o cara tá impedido, levanta. Já para, né? Porque os caras que estão ali dentro de campo, os caras estão com o batimento acima do normal ali, então ele vai tentar, como fez o Hugo, tentar parar a jogada. Yuri Alberto errou o passe, deu passe errado, domina Carlos Vinícius pela ponta esquerda, desce mais uma vez a equipe do Grêmio. Arthur escapa da marcação, Yuri Alberto tentando marcar, foi no bote, foi limpo na pressão. Arthur protege muito bem, a bola gira pela meia esquerda, finzinho da primeira etapa. Arthur tenta descer para a equipe do Grêmio, se fecha o Coringão. Yuri Alberto, como é que tá o primeiro tempo de Yuri Alberto até o momento? Um toque de cabeça, mas errou 2 passes, hein? Torcedor corintiano já deu uma pequena vaia para cima do 9. Vem para o campo de ataque, insiste a equipe do Grêmio, tira da grande área para a meia esquerda. Amuso levantou a segunda trave, vai empatar o jogo, passa por todo mundo. Passa pelo Carlos Vinícius, passa pelo Alisson. Cruzamento muito venenoso do Amuso. Passou à esquerda do Hugo Souza que tá zonzo. Olha para baixo,
Que susto toma o Timão, hein, Fabiani? E o Corinthians hoje com 2 laterais esquerdos, Martelli. Esperava-se uma cobertura maior naquele setor. O Angileri e o Bidu olharam para a bola. Ninguém olhou para o Alisson, que teria caminho livre para empurrar para o gol vazio. Agora, a perspectiva aqui do campo, Martelli, é que o Hugo Souza joga no sacrifício. Porque toda vez que a bola sai, toda vez que o Grêmio está no campo de ataque, ela sai, ele sente, ele acusa, faz cara de dor. Sobe a placa por aqui, vamos a 47, mais 2 de acréscimo. Hora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Tem bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tela. Segure em consórcio vw.com.br e consulte as condições. Vamos até 47, Ronaldo Giovanelli, 45,5. Tá com essa impressão também que o Hugo tá meio, sabe? Vai pra lá do que pra cá, Ronaldo. Depois que o Everton passou por aqui, o goleiro do Galo, ele deixou uma lição aqui de cera, meu amigo, que eu vou te falar. Felipe Longo no aquecimento. Olha lá, então ele tá sentindo mesmo o ombro. E também o choque que ele teve aí nessa saída que eu acabei de falar, que o cara estava impedido. Era só o Bandeira levantar que não precisava ter o choque. Agora, o Corinthians faz o gol, Pedro, e recua, tá recuando muito. Perderam algumas oportunidades, algumas bolas no meio de campo também, onde o Arthur, que você destacou, é o cara que está cadenciando o jogo do Grêmio. Então o Corinthians tem que estar atento nesse meio. O Corinthians perdeu o meio de campo. Vai terminar o primeiro tempo, vem aí no microfone da Bandeirantes, o intervalo inteligente com Ricardo Capriotti. Por enquanto, o placar de 1-0, você ligado, curtindo na Fibra 90.9, no tradicional da edição Paulo, na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil em 86.3. Corinthians vence o jogo para 1-0, Yuri Alberto domina pela meia esquerda, escapa da marcação, gira para Memphis Depay lançou, linha de fundo, chegou na bola, Bidu dominou, pressionado pela marcação, Yuri Alberto vai para a grande área, 3 dedos na bola, é para Garro para Yuri Alberto girou, vai tentar lançar mais. Pegou o toque de mão. Desesperados. O Yuri Alberto mete uma bola que passava para o Michael. Fico com impressão também de toque de mão. Ronaldo Giovanelli, Yuri Alberto ia deixando o Michael na cara do gol. No último lance do primeiro tempo, hein, Ronaldo? Então, daqui nós estamos distante, mas ali o juiz parece estar numa má vontade para apitar pro Corinthians. Eu ia falar isso aí porque o Garro tomou 2 pancadas no meio de campo, ele mandou seguir. E agora ele estava próximo do lance. Se o VAR der o pênalti, tem que dar um óculos pro juiz também, porque aí é má vontade. É má vontade de o cara apitar o jogo em campo hoje aí. Eu tô com você nessa. O Ronaldo Giovanelli, o árbitro estava próximo. E o Fabiani viu. No olho, famoso olho nu. A gente podia pegar uma cota aqui de uma ótica, hein? Aí tem o momento ótica, né, o Ronaldo Giovanelli? Pega uma ótica aí. Não deu pênalti. Porque ele... Mas peraí, ele terminou o primeiro tempo. Ele terminou o primeiro tempo. Que isso? Eles vieram pra fazer alguma coisa aqui. Ergue o braço. O árbitro do jogo, David Oliveira Lacerda. Termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena e pinta um cartão ali no bolo, que é missão pra Fabiane e Mateuzinho. Fim de primeiro tempo na Neoquímica Arena sem VAR. Na Bandeirantes, essa bucha é tua, viu, meu chefe? Boa tarde a você. Intervalo inteligente na Bandeirantes, fala Ricardo Capriotti. 1-0, mas esse lance aí é o seguinte, não é? Eu tô cansado de dizer que toda vez que a bola der na mão na grande área, tem que marcar o pênalti. Porque os árbitros inventaram essa regra aí de que a bola vai na mão é pênalti. Então ele tinha que ter marcado pênalti. Porque outros lances, menos pênaltis do que esse, a gente já viu ser marcado com um jogador de costas, nem olhando para a bola, e os caras marcam pênalti. Esse ele tinha que ter marcado. Errou, na minha opinião, o árbitro tinha que ter marcado e o VAR tinha que ter chamado. Mas enfim, vamos lá, Fabiane, quero te ouvir aí o que é que você está vendo, além da reclamação dos jogadores do Corinthians. Fala, Fabiane, boa tarde. Fala, Capri, boa tarde pra você. Seguinte, os jogadores do Corinthians indignados com a não marcação do pênalti. O lance foi bem na minha frente, você comentou perfeitamente. Que toca na mão do Noriega, não há dúvidas. Houve sim o toque de mão na bola. A questão é o tempo de reação, o tanto que o espaço estava curto, enfim, tudo isso tema para análise do VAR. Lembrando que hoje quem está no monitor é o Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Ele mandou seguir, entendeu a jogada normal. Os jogadores do Corinthians que não entenderam muito por aí. Foram 5 em volta da arbitragem, logo após o apito final, reclamações assintosas e sobrou um cartão amarelo para o Mateuzinho, lateral direito, logo depois que soou o apito, por reclamação, pelo volume da reclamação,
por conta da não marcação do pênalti. O Corinthians agora vai para o vestiário, tem algumas possibilidades de troca. Félix Torres, André Ramalho, Romero, Kaká e Kaique, Charles, Rian, Thales Magno e Hugo, Dieguinho e Guinegão, as opções do Corinthians para o segundo tempo. Capri. Muito bem, já volto com você também, Fabiane. Atenção, são 4 horas e 51 minutos. Hora de ouvir Ronaldo Giovanelli, que vai explicar aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes como foi esse primeiro tempo e essa vitória parcial do Timão. Fala aí, Ronaldão, boa tarde. Boa tarde, Capri. Olha lá agora o pessoal, ó, acariciando um pouco a arbitragem. Que daqui pra mim ele tava muito próximo. Se ele deixou correr, é porque ele já tá no esquema aqui, Capri, do primeiro tempo. Ele deixou o Yuri apanhar à vontade, ele deixou o Garro aqui no meio de campo apanhando à vontade, e lá ele estava próximo do lance. Se teve ou não, a gente não tem o replay aqui, né? Que nós estamos aqui ao vivo, não temos o replay aqui. Mas a verdade é que esse primeiro tempo o Corinthians começou bem, pressionando o time do Grêmio, que a gente percebeu que o Mano veio aqui para jogar com o Amuso ali, sempre no contra-ataque, porque ele tem um jogador no meio de campo do Grêmio aí, tal de Arturo, que joga de bola. Esse rapaz é brincadeira, é difícil tirar a bola do pé dele. E o Denilson encostando com ele. Então são dois jogadores de armação com muita qualidade. O Corinthians tem que ficar esperto nisso aí. Já fez 1-0 numa bola parada, no escanteio. Teve a chance de fazer 2-0 com o Yuri Alberto, mas o Yuri ainda tá desenrolando, né? Sei lá o que tá acontecendo com esse menino depois do pênalti que ele perdeu. Ele perde mais do que faz, mas o Corinthians consegue, assim, pressionar. Mas o Grêmio está demonstrando que vai jogar no contra-ataque desde o começo da partida. No finalzinho agora o Corinthians recuou um pouco as linhas, Capri, e aí foi exigido o Hugo, que fez uma grande defesa no chute, acho que foi do Amuso também, de fora da área, onde o Hugo fez uma grande defesa. É um jogo onde o Grêmio é a cara do Mano, joga fechadinho, já tomou 1-0, podia ter tomado o gol também, mas é uma equipe copeira que trabalha muito essa bola no meio de campo, e o Corinthians tem que ficar esperto e matar o jogo. Agora, a arbitragem, ela não vai ter critério nunca, ainda mais da forma que ele tá apitando o jogo aí, deixando correr, ele tá deixando correr. Só que do lado ele para e do outro não, Capri, é sempre assim. É, dureza. Mas olha, o Ronaldo, pelo que deu para perceber aí nesse primeiro tempo, o Corinthians dominou, né, completamente. O Grêmio pouco chegou. Resta saber se no segundo tempo vai continuar com essa postura aí e se o Yuri Alberto vai dar uma caprichadinha também ali nessa última bola. Porque se continuar nesse ritmo aí, talvez o Corinthians conquiste esses 3 pontos aí ou não, Ronaldão? É porque a impressão que deu depois que o Corinthians fez o gol, que tirou um pouco o pé. Mas a impressão é falsa, porque o time do Grêmio tem 2 caras no meio de campo que sabe ter muita qualidade para isso. Uma defesa forte também. A qualidade do Grêmio é indiscutível nesse meio de campo, porque a gente viu. E esse Amuso, ele corre demais. Se ele pega a bola, ele dificilmente o lateral sabe para que lado que ele vai sair. E gosta de finalizar, que ele fez o Hugo trabalhar aí também. Então, o Corinthians tem que ficar esperto e fazer o segundo gol logo. Porque o Grêmio, querendo ou não, ele não vai abrir. O Grêmio não vai abrir pro Corinthians a qualquer custo. O Grêmio, você tem que trabalhar essa bola. E o Corinthians fez isso no começo do jogo, conseguiu chegar mais vezes até o gol do Volpi, que fez uma grande defesa na cabeçada do Yuri, mas depois no escanteio errou o tempo de bola, acabou trombando com o zagueiro e o Gustavo fez o gol. Mas o Corinthians tem a possibilidade de se colocar um pouquinho mais. Se o Corinthians colocar um pouquinho mais de agressividade, o Yuri aparecer mais pro jogo, o próprio Memphis também, o Corinthians pode conseguir um resultado bom aí e deixar a partida mais tranquila, Capri. Boa, Ronaldão, é isso aí. Já volto com você aí. Daqui a pouquinho o Ronaldo Giovanelli retorna conosco para todo o segundo tempo. Em instantes nós vamos também ao destaque do jogo que vem na sequência. Vamos a Caxias do Sul. O Leonardo Sonda está conosco lá porque Ulisses Costa vai transmitir Juventude e Palmeiras, buscando retomar a liderança do Brasileiro logo após a bola parar na Neoquímica Arena. Então, intervalo rapidíssimo. Já voltamos com os destaques aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes. Até já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Escanteio pro Timão, 15 jogados, Garro na bola na ponta direita, torcedor corintiano tá atento, tá ligado, dois braços erguidos, Garro, 0-0, quem sabe o primeiro gol, autorizado, Garro levantou, fechado, segunda trave, passou! Poderoso, enorme, grande, lá no meio da grande área, cobrança de escanteio do Timão, Garro, perna esquerda na bola, com ele não erra, erga
a bola na segunda trave. Boa bola de Garro. Passa pela zaga, passa pelo goleiro Volpe. Na segunda trave, plantado. Gustavo Henrique está acostumado a ter que saltar uma barbaridade. Dessa vez, com os 2 pés cravados no chão. Testa pro fundo do gol. Tá aí o Pedro Martelli, o gol do Gustavo Henrique, que vai garantindo a vitória do Timão na Neoquímica Arena sobre o Grêmio por 1-0. Já tem todo o segundo tempo aqui na Rádio Bandeirantes. E assim que a bola parar de rolar na zona leste de São Paulo, aí nós vamos para Caxias do Sul. Aí Ulisses Costa, Alexandre Pretzel e o Leonardo Sonda vão transmitir Juventude e Palmeiras. O Verdão tentando recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos à Serra Gaúcha, vamos ao Alfredo Jaconi. Lá está o Leonardo Sonda com o destaque do jogo pra gente. Fala aí, Sonda, boa tarde. Fala, Capriotti, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, Capriotti, para tentar retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já está aqui no estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, depois da virada épica na Libertadores contra a LDU na última quinta-feira. O Palmeiras agora volta a pensar no Campeonato Brasileiro, Capri, e deve fazer algumas alterações na equipe. O Abel pode mudar o time titular, principalmente pensando no desgaste de alguns jogadores, ainda por conta da partida da Libertadores. O meio-atacante Alan, grande destaque da classificação do Palmeiras, deve ser mantido no time titular. E claro, o Abel volta a utilizar o sistema com 4 defensores, sem os 3 zagueiros para a partida contra o Juventude. Valeu, Leonardo Sonda retorna daqui a pouquinho aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes, definitivamente para a transmissão de Juventude e Palmeiras. E tem mais hoje ainda, hein? Depois, quando a bola parar de rolar lá em Caxias do Sul, aí é a vez de São Januário para Vasco da Gama e São Paulo, com o Rogério Assis, o Leandro Quesada e também o Everton Ramos, o nosso timaço todo aí escalado para as transmissões Bandeirantes deste domingão. Vamos lá, atenção! Luiz Fabiani, qual é a situação aí, Fabiani? Voltando os times aí, o que é que tá acontecendo na Neoquímica Arena, Fabiani? Oi, Capri, estão para voltar, tanto Corinthians quanto o Grêmio, mas com muita calma. Por enquanto, só os reservas dos 2 times e pelo lado do Grêmio, o goleiro Thiago Volpe aquecendo. Atenção, Felipe Longo ficou o intervalo inteiro fazendo trabalhos de aquecimento e ele tá no banco com as luvas. O Hugo Souza, em mais de uma oportunidade, sentiu, parecia que poderia sair. Eu acho que ele pode ser substituído no segundo tempo. Felipe Longo tá prontinho para entrar com luvas na beira do campo. Muito bem, dá tempo do Pedro Coin trazer os destaques dos outros jogos aqui na Bandeirantes. Vamos lá, Pedro, porque a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro tá rolando, fala aí. É isso aí, Capri, tá rolando sim. Lá no Castelão, o Ceará vai vencendo o Fluminense pelo placar de 1-0, gol de Galeano aos 37 minutos do primeiro tempo. Lá na Bahia, na Fonte Nova, também tá tendo jogo. O Bragantino abriu o placar aos 19 minutos com Matheus Fernandes e vai vencendo o jogo no intervalo agora 1-0 para o Bragantino. Às 6h30 tem Internacional e Atlético Mineiro lá no Beira-Rio e também tem Juventude e Palmeiras com transmissão da Rádio Bandeirantes, assim como às 8h30 da noite tem Vasco e São Paulo também com transmissão da Rádio Bandeirantes. Com essa vitória parcial do Corinthians, o Corinthians chega à 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, Capri, ainda pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que entra em campo daqui a pouco contra o Vasco. E para fechar esse destaque rápido, então, só falar sobre o título de Yannick Sinner no Masters 1000 de Paris, ele que voltou a ser o número 1 do mundo depois de 57 dias após vencer o canadense Félix Auger-Aliassime. Sempre importante lembrar que João Fonseca foi eliminado por Karen Khachanov na segunda rodada desse torneio, Capri. Muito bem, deixa eu só dar a escala correta aqui do jogo do São Paulo, porque a transmissão é do Rogério Assis, os comentários do Leandro Quesada e as reportagens do Lucas Bueno. O Ronaldão ameaçou entrar aí o Felipe no gol do Corinthians, mas vai voltar o Hugo mesmo, né? Pelo trabalho que ele realizou aqui, né? O trabalho forte de aquecimento, geralmente eles ficam mais conduzindo a bola com o pé ali, aqui ele veio para dentro do gol, fazendo saída de gol. Então acho que o Hugo não tá tão legal assim não, então só não pode comprometer, né? Eu acho que se tiver bem 100% tem que ir pro jogo, agora se tiver mal tem que ficar fora. Ele no começo do jogo ele começou a ficar indeciso em algumas jogadas, teve mais um combate aqui que o juiz acabou levantando a bandeirinha, mas demorou para levantar, ele teve que dar um combate aqui, teve um choque. Então não pode vacilar, que o time do Grêmio não vacila, viu, Capri? Capri? Talvez tenha sido aquele lance ali que ele teve um lance de um choque ali no primeiro tempo, ficou sentindo a cabeça, talvez tenha sido alguma coisa ali naquele momento, não, Fabiani?
ele se recupera de um problema no ombro, uma luxação, e retornou antes do esperado, lembrando que em breve a seleção brasileira vai ser convocada. Ele está de volta. Hugo Souza é o primeiro jogador do Corinthians a subir para o gramado, faz o breve trabalho de aquecimento. O Felipe Longo, ele estava prontinho, com a luva na mão para entrar. Provavelmente ele recebeu uma chamada no intervalo, o Hugo vai passar por testes no vestiário e a gente define se ele volta ou não. Fica pronto. Tanto é que agora que o Hugo subiu, o Longo tirou a luva, ficou sentado no banco. O Corinthians está de volta, o Grêmio está de volta. Vai rolar a bola no segundo tempo, Capri? Vai rolar a bola e ele também está de volta para a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Agora é com você. Solta a voz e vem. Vem Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Capriotti no intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Inverte em seus lados, vamos para mais 45 minutos de bola rolando no futebol da Bandeirantes, do futebol brasileiro, na faixa estendida em 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil, no tradicional Daio de São Paulo. Vai rolar a bola, Corinthians à esquerda, Grêmio à direita. Apita o árbitro, autoriza a partir da bola pela primeira vez. Carlos Vinícius, começa o segundo tempo na Neoquímica Arena. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de domingo, jornada tripla. Coringão tá vencendo o jogo para 1-0 para cima do Grêmio. Corinthians agora ataca a direita da cabine da Bandeirantes, ataca no gol sul da Neoquímica Arena. 1 para o Timão, 0 para o Grêmio. Confirmando, são os mesmos 22 jogadores pro segundo tempo, Fabiani. Os mesmos 22, Grêmio e Corinthians iguais. Atenção pro Hugo Souza nesse segundo tempo, hein, Martelli? Pode ser que não dure. Ronaldo Giovanelli, é difícil, goleiro quer jogar, goleiro quer ficar, goleiro não larga o osso, Ronaldo Giovanelli. Geralmente quando vai também pro intervalo, né, acaba esfriando um pouco mais, aí você sente dificuldade em mexer o braço, porque no caso dele é o ombro aí, mas eu acho que deu tudo certo, porque o Felipe aqueceu e ele voltou para campo e tá pensando na seleção também, né, vai que sabe, sobra mais uma brecha aí para ele aí. Começa o segundo tempo na Neoquímica Arena, placar de 0-0, primeiro minuto de bola rolando, o Corinthians jogando pelo campo de defesa, a informação. Para todo mundo que está aqui na Neoquímica Arena, olhares agora para o setor norte. Desce um bandeirão dos Gaviões da Fiel e é a primeira vez que um bandeirão é estendido na Neoquímica Arena desde março, quando o Ministério Público puniu as organizadas do Corinthians pela festa no título paulista contra o Palmeiras. Essa punição caiu, hoje de volta os instrumentos, as faixas e os bandeirões das organizadas do Corinthians no setor norte. Placar de 1-0, o Corinthians está vencendo o jogo, tá aí a volta, portanto, destaque do Luiz Fabiani, microfone da Bandeirantes, trazendo para você tudo de Corinthians e Grêmio. Começa o segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, todos os 45 minutos pela frente. Corinthians vence o jogo para 1-0, Memphis Depay domina no campo de ataque pela meia direita, volta para Carrilho para Michael pelo campo de defesa, teve o cartão para o Mateuzinho no intervalo, viu? Sim. Teve o cartão, né? Então é Mateuzinho e Carrilho amarelados em campo até o momento. Corinthians está jogando pelo campo de defesa, para a meia esquerda, está jogando Angelini para Bidu pelo círculo central do gramado, se apresenta Michael, capitão. Michael lançou, Garro chegou na linha de fundo, disputou com o zagueiro firme. Vem por baixo, tira de qualquer jeito Doriga. Põe pra fora em arremesso lateral para o Corinthians bater no campo de ataque pela meia esquerda. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples em um instante. Lateral para o Corinthians bater pela meia esquerda. Próxima bandeira de escanteio. Garro de primeira para Memphis Depay. Depay tentou devolver a bola de letra. Garro não gostou. Solta o passe por último. Toca na marcação de Grêmio. Do Grêmio é novo lateral para a equipe do Corinthians na meia esquerda. Yuri Alberto vai receber a bola. O cruzamento do Bidon. Era para o meio da grande área. Era para Michael. Corta a marcação. Tome contra-golpe para a equipe do Grêmio na meia esquerda. Muso pressionado. Volta pela canhota para Malo por dentro. É para Arthur. Arthur escapou da marcação do Yuri Alberto. Girou jogada. Boa bola pela ponta direita para a velocidade. Alisson sai com bola e tudo. Sai com bola e tudo. A lateral para o Corinthians bater no campo de defesa pela meia esquerda. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Qual é o banco do Corinthians? O banco do Timão, Fabiani. Felipe Longo, Félix Torres, André Ramalho, Romero, Kaká, Kaique, Charles Rian, Thales Magno, Hugo Guinegão e Dieguinho. Tá aí as opções de Dorival Júnior para esse segundo tempo. Começa a segunda etapa, relógio marca 3 minutos jogados nesta segunda etapa de bola rolando. Você ligado no FM 90.9 na faixa estendida 86.3. Em todos os cantos do mundo você ouve a Rádio Bandeirantes. Galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Márcia, Almir, muita gente. Dri Social, valeu a você curtindo o microfone da Bandeirantes nesta tarde. Corinthians 1, Grêmio 0. Corinthians vem para o campo de ataque. Memphis Depay acionado. É marcado de perto pelo Arthur. Ele erra a bola. Falta
alto, capricho de Memphis Depay, ele errou o passe que vinha para Garro, corta a marcação, tenta descer para o campo de ataque na meia direita. João Lucas erga a bola para o campo de ataque, vem na marcação, volta Gustavo Henrique, o autor do gol do Timão. Gustavo Henrique para Hugo Souza na entrada da grande área, gira pela meia direita para João Pedro Tchoca quebra para o campo de ataque, tenta o domínio de Alberto, vem por baixo de perna esquerda, Wagner Leonardo tira para Muso, a Muso do círculo central para Arthur pela meia esquerda para Muso, a Muso acelera pela canhota para Carlos Vinícius gira frente à marcação, se apresenta Michael para fazer a contenção, Carlos Vinícius volta para a meia esquerda para Muso, a Muso para Edenilson pela ponta esquerda para Muso, a Muso na velocidade, lançou para a linha de fundo na cobertura, cruzou rasteiro, vem por baixo a marcação, é muito rápido esse Amuso, tira parcialmente, Todd dentro da grande área, pisou na bola, Alisson perde e tome contra-golpe pro Timão, Carrilho pela meia esquerda para Memphis Depay, tá cochilando Memphis Depay para a meia esquerda, 2 em cima dele, perde a bola. Vem por baixo, tira a marcação do Grêmio, põe para fora em arremesso manual. Lateral pro Corinthians bater pela meia esquerda. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Pro campo de ataque, desce o Corinthians com a bola nos pés. Memphis Depay pela meia esquerda, gira pelo círculo central, rola nos pés de Michael pela meia direita, se apresenta Mateuzinho desce pro campo de ataque, Yuri Alberto tenta se desvencilhar da marcação, não consegue receber a bola, Mateuzinho volta aos 5 jogados deste segundo tempo, desce mais uma vez o Timão, Memphis Depay dominou a entrada da grande área, girou o bola, ponta esquerda, Bidu, se cruzar pra Yuri, é bom, cruzou pra trás, pra ninguém, Bidu, sai jogando a marcação do Grêmio, pela meia esquerda, boa bola para Arthur desce em contra-golpe para a equipe do Imortal, gira pela meia esquerda ainda no campo de defesa, é para Marlon levanta para o campo de ataque na velocidade, vai por baixo, Yuri Alberto não, vou te falar uma coisa, auxiliando ali na marcação, Hugo Souza na entrada da grande área, tira de perna esquerda, põe para fora, na descida do Grêmio insiste pela meia direita, Edenilson, sai jogando para a equipe do Imortal, placar de 1-0, é o comecinho deste segundo tempo de bola rolando por enquanto, 5:30 jogados nesta primeira etapa. Grêmio está jogando com a bola nos pés do campo de defesa pela meia direita, Noriega. Inteiro no campo de defesa a equipe do Corinthians. Noriega gira pela meia direita para Dude cruza a fronteira, vai-se embora para a equipe do Grêmio do círculo central. Ele aciona Edenilson volta jogada pela quarta zaga para Noriega. Corinthians observa o Imortal jogando. Noriega pela meia direita para Dude cruza a fronteira. O Grêmio perde o jogo para 1-0. É a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. 3 jogos nesta tarde de domingo. Tem falta meia direita, falta para o Grêmio bater na chegada atrasada do Bidu. É isso, e o Alisson tá se estribuchando de dor ali, porque o Bidu ele dá um carrinho, parece estar com o pé um pouquinho alto e acerta o Alisson. O Bidu pede desculpas para ele por ali, mas o jogador do Grêmio sente muita dor, caído pelo lado direito. Falta na intermediária, Martelli. E aí, Ronaldão? Falta e pintou cartão pelo jeito, hein? Pintou um cartãozinho, não foi, Fabiane? Sim, Matheus Bidu, Martelli, confirmando agora. E já é o terceiro pro Corinthians, né? São coisinhas que acontecem aqui na arena que nós já estamos acostumados. Mas a verdade é que o Grêmio voltou melhor que o Corinthians no primeiro tempo. O Grêmio está pressionando, são 6 minutos praticamente, onde o Grêmio envolve mais a defesa do Corinthians. E eu me preocupo sim com a arbitragem aqui na arena, viu? Eu me preocupo com a não eficiência também fora dos gramados da direção do Corinthians, que não sabe quem é que vai conversar lá. A verdade é que eles vêm aqui, eles aprontam, velho. Vamos ver o que esse cara vai fazer até o final do jogo, porque ele não corre. Ele apita de longe e deixa todo mundo apitar por ele. Aí quando vê, pode ver, tá todo mundo amarelado aí do Corinthians, setor defensivo aí. O setor do lado esquerdo, do lado direito. E o jogo tá igual, não tá aquele jogo de pancadaria, aquele jogo que tá saindo um pouco fora do comum, não. O jogo tá sendo jogado. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, no Grupo Souza Lima. Foi chamado o departamento médico em campo. O jogador do Grêmio tá sentindo muito. Aí se levantando aos poucos, reclama demais com a arbitragem. Me parece ser o lateral direito, João Lucas. Isso. Tá lá caído, é ele, né, Fabiane? Reclama muito. E eu não sei se vai dar pra ele não, viu, Martelli? Tá de olho no banco de reservas o Mano Menezes e o auxiliar Sidney Lobo. Pode ser que daqui a pouco tenha mudança. Quem tem jogado nas ausências do João Lucas é o Gustavo Martins, que é zagueiro, sendo um terceiro defensor pelo lado. Vamos ver se vai durar o Jean Lucas dentro de campo. João Lucas, perdão. Passa o banco do Grêmio aí, aproveitando o jogo parado, Fabiane. Com Jorge, Gustavo Martins, Kahneman, Lucas Esteves e Camilo, Cuejar, Monsalve, Cristaldo, Aravena, Pavon, Kiki Oliveira e André Henrique. Falta pro Grêmio bater, já tá de pé João Lucas, é falta pro Grêmio cobrar na meia direita, toma distância, vai pra cobrança, Edenilson, relógio marca 8 minutos jogados desta primeira etapa, o melhor desta segunda etapa. Já estamos no segundo tempo de bola rolando na Neoquímica Arena, Corinthians vence o Grêmio por 1-0, Edenilson pra cobrança, jogadores do Timão na entrada da grande área, Edenilson, pé na direita, levantou, primeira trave no alto, corta a zaga, tira a zaga do Corinthians tenta ser a jogada na entrada da grande área, a bola volta no alto, toca de cabeça, tentou completar o jogador do Grêmio, pega a mão na bola
Arthur, linha de fundo, tiro de meta pro Timão, Fabiani. E aí foi esperto o Bidu, porque a bola cai em cima dele, para ele afastar, para ele dar um bicão para frente, monitorou o espaço, viu que não tinha ninguém atrás dele, deixa sair em tiro de meta pro Hugo Souza, longe de estar 100%, mancando, cobrar o tiro de meta. Corinthians está jogando pelo campo de defesa. Gustavo Henrique pressionado, solta a jogada na linha de fundo para o goleiro Hugo Souza, que já não está bem, aí recebe o passe da fogueira, quebra para o campo de ataque, a bola volta para a equipe do Corinthians, trabalha pela meia direita mais uma vez para a equipe do Coringão, é Bidu fatiou para o campo de ataque na ponta direita para Yuri Alberto que na grande área, 2 em cima dele, fez a proteção, bem no pivô Yuri Alberto gira pela meia direita para Carrillo volta a jogada, Tioca vem de trás, o zagueiro, ele cruza a fronteira, acelera no círculo central da gramado para Michael para Memphis, Depay para Garro ergue a cabeça, busca espaço, gira pela meia esquerda para Michael para Garro, vai cercando a grande área do Grêmio, a equipe do Corinthians, Garro pela meia direita para Carrillo na ponta direita, ainda mais aberto para Mateuzinho abandona a ponta, vem por dentro para Depay pressionado pela marcação, marcado de perto, perde a bola, Manu tira para a equipe do Grêmio, Arthur escapou da marcação, girou legal, criou espaço para a equipe do Grêmio, recomeça o Imortal no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Sentiu o zagueiro, 3, Wagner Leonardo, é ele. Ele despencou no meio da jogada, ele está ajoelhado para ali, coloca a mão na região do estômago. Então não sei se ele levou uma bolada, se é algum tipo de mal-estar. O Kahneman reforçou o aquecimento, pode ser que tenha que mudar o Grêmio daqui a pouco, sente muita dor, mão no estômago, 3, Wagner Leonardo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 31ª rodada, Neoquímica Arena, relógio marca 10 minutos jogados do segundo tempo. Com imagens de Alain Marcel do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Corinthians vence o Grêmio por 1-0, Corinthians 0, Grêmio. Vem pro campo de ataque o Timão, Alberto lançado, vem por baixo, o Wagner Leonardo tira. Timão 0, Grêmio. Plantão esportivo da Bandeirantes, pode falar. Chega mais alô, Pedro Cohen. Bola rolando também na Série B. O Amazonas vai vencendo o Cuiabá pelo placar de 1-0. Gol de Diego Torres aos 16 minutos do primeiro tempo. Às 6h30 tem duelo importantíssimo na segunda divisão. Remo e Chapecoense lutam pelo acesso. Grêmio vem para o campo de ataque, a bola lançada pela ponta direita, entrada da grande área. Fátio, Alisson limpou o pé na esquerda, bateu no gol, longe do Hugo Souza. Longe do Hugo Souza, tiro de meta pro Timão e só isso no chute do Alisson. E o Arthur é impressionante, Martelli, visto ao vivo impressiona ainda mais. Ele tira toda a defesa do Corinthians com toque de letra, protagoniza o contra-ataque e o Alisson bateu mal nela. Seria mais uma chance de perigo pro Grêmio, que cria suas chances em Itaquera. Visitante chato pro Corinthians por aqui. Peças para carro, moto, caminhão é Nakata, marca líder em suspensão, Nakata pode contar. Ronaldo Giovanelli, você queria o Arthur no seu time, Ronaldo Giovanelli? Ele é bom de bola, hein? Ele sabe o que faz, ele puxa o contra-ataque pro time do Grêmio, se posiciona bem e outra, é difícil tirar a bola do pé dele, hein? Agora o Corinthians tem que ter uma atenção aí, porque 1-0, 1-0 é perigoso, hein, Pedro? Pode ser o segundo agora, Timão para o campo de ataque, Depay escapou da marcação, limpou, soltou para Garro, bate no gol, Depay! Bate no gol, Depay. Passe errado do Depay, corta a marcação do Grêmio. Almuso tenta ser jogando, está pressionado pela marcação. Ele gira o jogo pela quarta zaga na meia esquerda para Malo. Malo também pressionado por Yuri Alberto. Ele quebra no campo de defesa para Arthur. Como domina, como joga Arthur. Ele escapa da marcação do Michael. Volta a bola para Dodi. Dodi pela meia esquerda, quebra para o campo de ataque. Vai descer o Grêmio. Lançou o bolão, ponta esquerda. Era o bolão. Era o bolão para Edenilson, mas foi nas costas dele. Em lateral no campo de defesa pela meia direita para o Corinthians bater. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. FM 90.9, o tradicional daí de São Paulo, torcedor corintiano comemora por enquanto o resultado parcial por 1-0 na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Em 86.3 você curte, ouve a Bandeirantes. Daqui a pouco 6h30 da tarde tem a sequência do futebol brasileiro. Juventude Palmeiras, o líder do Brasileirão em campo. Ulisses Costa transmite o jogo. 8h30 da noite é mais um clássico, Vasco e São Paulo. Rogério Assis transmite na Bandeirantes. Quem desce é o Coringão. Timão pela meia esquerda vencendo o jogo para 1-0. 13 jogados da canhota. Pitu trabalha no campo de ataque, volta para Michael. Michael por dentro, centralizado, tá livre de marcação. Mateuzinho, 3 dedos da bola, chama para o campo de ataque. João Pedro Tioca o zagueiro pela ponta direita para Carrillo. Carrillo domina, volta, jogada para Tioca tenta descer para o campo de ataque, se apresenta Garro dominou, Yuri passou, Garro lançou, ponta esquerda, bolão para Bidu, dominou, linha de fundo, Bidu caprichou, cruzou, Memphis! Ai, Memphis! Na goiaba! Memphis de trás! Que isso, Memphis?
Meu Deus, Memphis. Chapou não sei aonde, Fabiane. Chapou o coco nessa aí, né, Martelli? Oi. Só pode ser, porque estava em boas condições o Memphis Depay para bater de primeira. Ele chutou pouco no gol durante a partida. O cruzamento do Bidu foi com perfeição. Você narrou bem, pegou na goiaba, no tornozelo. Ela quase vai para lateral, mas era uma boa chance do Corinthians. Memphis Depay. Memphis Depay. Corinthians está vencendo por 1-0. Insiste o Timão pela ponta esquerda. Tenta ganhar, ganha. Quem ganha um arremesso lateral é a equipe do Grêmio do campo de defesa pela meio direita. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Cadê o segundo gol? 1-0 pro Timão. 1-0 pro Corinthians. Gol de Gustavo Henrique no segundo tempo. Ou melhor, no primeiro tempo. Estamos querendo ver um golzinho no segundo tempo. 0 para o Grêmio, 1 para a equipe do Corinthians. Grêmio vem para o campo de ataque, lançado pela ponta direita. Alisson ganhou velocidade, linha de fundo na sequência. Vem na cobertura firme. O gigante Gustavo Henrique põe para fora a linha de fundo. Com isso, escanteia o Grêmio para bater na ponta direita aí, Fabiani. Zagueirou Gustavo Henrique, sem tentar inventar no duelo individual com o Carlos Vinícius. Ele manda nos braços da Gaviões da Fiel. Escanteio pelo lado direito. Edenilson, dono das bolas paradas do Imortal. Essa bola não volta. Ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta estrela, aberta simples no instante. Para o Popó, canta forte a torcida corintiana. Na Neoquímica Arena, 15 minutos jogados desta segunda etapa, 1-0 para o Timão. Corinthians agora está na grande área. Corinthians está marcando o escanteio para a equipe do Grêmio bater. Marlon toma distância. Levantou na primeira trave, o toque pro gol. Passa a direita do Hugo Souza. Cobrança venenosa, primeira trave. O Hugo saiu, mas tocou na cabeça do jogador do Grêmio. O gol estava aberto. Wagner Leonardo quase empata o jogo na Neoquímica Arena, Fabiani. E o Hugo Souza saiu catando borboleta na tentativa de dar um soco. Ele fica atrás de 3 ou 4 jogadores que estariam à frente dele. Se consegue direcionar para o gol, o cabeceio, estaria batido o Hugo Souza e o placar estaria igualado. Permanece 1-0. Quase o Grêmio empata em Itaquera. Conte com alta performance e a segurança que o Sol Amortecedor HG na carta oferece. Se HG na carta pode contar. 15 minutos jogados deste segundo tempo. O Corinthians sai jogando mal no campo de defesa. Aperta a bola, ganha mais uma vez a equipe do Grêmio. Amuso não consegue domínio pela meia esquerda. Arremesso lateral para o Corinthians bater na retaguarda do lado direito. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. 16 jogados nesta segunda etapa. Torcedor corintiano canta forte na Neoquímica Arena. Você ligado no microfone da Bandeirantes na sequência do futebol brasileiro. 6:30 da tarde tem Juventude Palmeiras. Ulisses Costa transmite o jogo. Terceiro jogo do domingo. 8:30 tem Vasco e São Paulo na Bandeirantes. Rogério Assis transmite. Grêmio vem para o campo de ataque, tenta descer para empatar o jogo. Perdeu, ganhou. Michael roubou. Memphis Depay puxa contra golpe. Círculo central, lançou o Yuri aberto pela ponta esquerda. A bola é forte, não foi redonda não, Memphis. Mas o Yuri chegou. Yuri ganhou linha lateral da grande área, ponta esquerda como se fosse o ponta, pedalou, balançou, levou na quina da grande área, perde espaço, vem a marcação forte, girou, linha de fundo, cruzou, vai pintar o segundo gol, Memphis Depay dominou, passou! O Depay não chegou chutando pro gol, ele tentou dominar, perdeu a bola, Grêmio tenta descer o contra-golpe, Corinthians ganha mais uma, mas o árbitro para o jogo, para desespero da torcida corintiana lá atrás em falta no Amuso. Campo de defesa na esquerda, é isso, Fabiani? Isso aí, na origem da jogada ele até esperou para ver se a bola ficaria com o Grêmio, não foi o caso. No aquecimento do Corinthians, o preparador faz um gesto pro Dieguinho dar uma acelerada, daqui a pouco pode entrar. E sobre esse lance do Memphis, ao contrário da primeira, que ali pega na goiaba, dessa vez realmente a defesa do Grêmio tirou a bola da direção do pé dele. Foi uma boa jogada do Yuri, a primeira dele no jogo. Torcer é bom, torcer na Bandeirantes é melhor ainda. Vem para o campo de ataque a equipe do Grêmio na meia esquerda. Tenta descer na velocidade na quina da grande área. Amuso recebe, ergue a cabeça, busca espaço, pedala para cima da marcação. 17:30 jogados. Amuso abandona a ponta, vem por dentro. Choca, vai atrás dele na perseguição. Amuso gira pela meia esquerda para Marlon. Marlon volta jogando um pouquinho mais atrás, é para Dude. Corinthians está encolhido no campo de defesa, mas vence o jogo pelo placar de 1-0. Na Bandeirantes, Gustavo Henrique foi para a rede aos 16 jogados da primeira etapa. É o gol que dá os 3 pontos para a torcida corintiana que canta na Neoquímica Arena. Grêmio está jogando pelo campo de defesa, trabalha a bola pela quarta zaga, na meia direita do Uriga, tá livre de marcação, ele escapa do Memphis. Memphis no corpo, ganhou com falta. Rian. Com falta marcada, a bola pro Grêmio. Já mudanças na equipe do Timão. Já Corinthians vai mexer no microfone da Bandeirantes. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Tá na hora de mexer, Ronaldo Giovanelli. Não é a hora de mexer. Com 15 do segundo tempo ele sempre mexe. Ele vai fazer alguma coisa pra lá. Carlos Vinícius pra cima da marcação, pedalou, balançou, invadiu a grande área, tentou lançar pra trás, mas continuou, vai voltar na meia esquerda, Bidu vem por baixo, tira pra equipe corintiana, é pra Memphis Depay pressionado pela marcação pra meia esquerda do campo de defesa, tomou rápido, árbitro para o jogo,
Falta Corinthians, lado esquerdo, complete. Ídolo da fiel corintiana, fala Ronaldo. Agora ele tá dando cartão pro jogador do Grêmio, que ele falou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Ele falou na quinta tem cartão amarelo. Agora o Corinthians é o que você falou, tá esperando o Grêmio vir pra cima pra tentar usar o contra-ataque. Mas já que vai usar o contra-ataque, tem que colocar o Guinegão aí pra correr, junto com o Yuri Alberto aí. Porque o Memphis não tá tão bem. Pode pensar em tirar o Memphis, já deu 2 caneladas aí que eu vou te falar, viu? Não é coisa de jogador grande como ele é lá da Holanda. Quem foi o amarelado? O zagueiro? Noriega, Martelli. Primeiro amarelado do Grêmio no jogo. Noriega com a 19, o zagueiro amarelado. Corinthians pro campo de ataque, Bidu lançado pela ponta esquerda, soltou na entrada da grande área, ponta esquerda, Garro levantou, segunda trave, Memphis depara pro gol, em cima do zagueiro, explode no Wagner Leonardo, ele tentou cruzar pro Yuri Alberto, tudo isso na pequena área, escanteio, Timão na ponta direita, Garro atravessa o campo aí, Fabiani. E o João Lucas deixa o Matheus Bidu fazer a festa pelo lado direito da defesa do Grêmio. O lateral esquerdo do Corinthians hoje praticamente um atacante, mais uma vez ele quem cria a jogada. Ficou por detalhes o Memphis de ajustar para o Yuri Alberto. Os dois se abraçam, viram que a jogada foi boa. Depois do escanteio, a troca vem 37, Rian pro jogo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se a Nakata você sabe, pode contar 20 minutos jogados deste segundo tempo. Escanteio na ponta direita para a equipe do Corinthians bater. Garro toma a distância, vai para a cobrança. No meio da grande área, Palestro, árbitro do jogo. Palestro, David Oliveira, Lacerda, Garro para a cobrança. Assim nasceu o gol corintiano. A fiel torcida vê Garro levantando os dois braços, finaliza a jogada. Levantou a segunda trave, Gustavo, ele choca, se atrapalhar. Ele e Choca subiram no mesmo tempo. O toque de cabeça vai por cima do gol. Sem não, hein, Fabiani? O Gustavo Henrique chegava de trás para fazer o segundo, hein? Faltou conversar porque o Choca chegou na frente e o Gustavo acabou desequilibrando o zagueiro do Corinthians que poderia fazer o gol. Muda o timão, a primeira substituição no jogo. Saiu o André Carrilho, 19, amarelado, voltando de lesão. Ele dá lugar a Rian, camisa número 37, 22 anos de idade, jovem do Corinthians em campo. O Carrilho com cartão amarelo, né, Ronaldo? Tava virando um risco em campo. Eu acho mais também porque ele tava com uma lesão, aí ficou um tempo fora também. E a verdade é que ele mesmo amarelado, ele é um cara que tem consciência, ele joga de cabeça erguida. Ele não vai fazer uma besteira como ele fez logo no começo da partida, que ele tomou um amarelo aí. Mas a verdade é que com 20 minutos, o Dorival já tinha que mexer mesmo, para dar uma desafogada na defesa do Corinthians, porque ali vai ter que começar a jogar um pouco mais, porque o Corinthians está jogando só no contra-ataque. E o Grêmio começou a gostar do jogo. Então o Corinthians tem que agora fazer o quê? Acionar um pouco mais o Yuri, acionar um pouco mais o Garro, acionar um pouco mais o Memphis, que já teve 2 oportunidades, para ver se mata o jogo. O Corinthians ainda tem a chance de matar o jogo. Faltando aqui o quê? Mais 25 minutos, tem chance de matar o jogo. Mudou o Grêmio. E o Grêmio aproveita e mexe. São 2, Martelli. Vem o 10 Cristaldo e o 7 Pavon pro jogo. Saem 8 Edenilson e 47 Alisson. 7 Pavon. E 10 Cristaldo. Perfeito, então. Aí vai embora o Alisson e o Edenilson. Perfeito. 2 mudanças, correria, hein? Pavon e Cristaldo. Cristaldo não sei se tem aquela correria, mas Pavon sim. E aí, Ronaldão? Daqui de cima não dá pra ver muita coisa, hein? Mas a mudança que fez o Mano agora, ele quer ganhar o meio de campo mais uma vez, porque o Arthur é o cara do time do Grêmio. O Arthur é o cara que faz o time encostar, e ele quer ter mais um no ataque. O Mano também tá certo. O Mano, até aqui, ele no segundo tempo, olha lá. Perdeu a bola, Corinthians vem, Grêmio para o campo de ataque, desarmado, firme, vai bem na cobertura, muito bem o Angelini, recupera para o timão, Corinthians desce em contra-golpe, Memphis Depay, círculo central, lançou Garro adiantou, vão tomar a camisa dele, vai tomar cartão Dodi. Parou o contra-golpe, chutou a bola para longe. E é para cartão aí, Fabiani. Eu acho que o pessoal na arquibancada entendeu o Dodi. Todo mundo é fã do Garro, todo mundo quer a camisa dele, só que não pode quando a bola tá rolando. Puxou o argentino e levou o amarelo. Volante do Grêmio, 17, Dodi. 2 bolas em campo, o Corinthians vai cruzar a bola na área, Garro quem cobre. Sobe o volume, a fiel torcida corintiana, você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 1-0, o Timão vence na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedor do Corinthians quer mais um, desce pro campo de ataque pela esquerda, ataca a bola
bola nos pés, Bidu volta, jogada pela quarta zaga na meia esquerda, se apresenta para fazer o domínio Angelelli de primeira para o domínio de Rian volta, jogada pela meia esquerda para Angelelli para Michael para Angelelli, tudo isso no campo de defesa para a meia esquerda, Angelelli para Rian para Memphis Depay girou no círculo central, Garro está pressionando pela marcação, ele volta o jogo para a meia esquerda, é no campo de ataque para Memphis Depay para a meia esquerda para Michael volta a jogada por dentro, Garro escapou da marcação de 2, lançou Depay, entrada da grande área, devolveu para o Michael, tirou mal a zaga, quase que volta para Depay, Amuso pressionado pela marcação de Tchoca consegue fazer o combate, mas desce o Grêmio no contra-golpe, Gustavo Henrique passou, perdeu, Carlos Vinícius ganhou, entrada da grande área, pedalou, balançou, dá para bater no gol, ele não solta a bola, pede a falta, árbitro para o jogo. Falta para a equipe do Grêmio bater na meia esquerda e perigosa aí, Fabiani. Com chance de bater pro gol, é muito forte o Carlos Vinícius, ele vai arrastando o Rian desde o campo de defesa. Aí o jovem do Corinthians perdeu a paciência, deu a butinada, fez a falta e nessa aí pro especialista cabe a batida direta. O Hugo Souza vai posicionando a barreira. 4 que vão tentar bloquear o arremate. E o Rian acabou de entrar, ele acaba de entrar e vai seguindo o cara até perto da área e faz a falta dentro da área. Por que não faz a falta já aqui saindo na caça? Ele saiu na caça e tomou de ir pra lá, pra cá. E daqui a pouco, se o cara entra dentro da área, ele faz o pênalti. Mas é difícil, o cara acabou de entrar, deve estar com a perna cansada, viu, Pedro? A Braspress transporta suas encomendas. E a maior transportadora de encomendas do Brasil, na Braspress, você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 24 minutos jogados e a falta para a equipe do Grêmio bater. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na barreira, cobrindo o canto direito de Hugo Souza. Fala, Fabiani. O Thiago Volpe cruzou o campo e deu alguma dica para o Marlon, que vai bater a falta. Vamos ver se ele jogada ensaiada. Ele bate também, no gol, hein? Ele já voltou pro gol, mas deixou a dica pro Marlon ali, hein? Marlon para fazer a cobrança de falta, jogadores por sobre a linha da grande área, cobrindo o canto direito de Hugo Souza, placar de 1-0 para o Coringão. Marlon para a cobrança, encosta com ele, Dodi, são 2 jogadores, Marlon é canhoto, rolou a bola, foi no gol, Marlon para fora, passe esquerda do gol, ele rolou, pisou na bola, Pavão bateu no canto do goleiro Hugo Souza, acho que essa foi a dica, mas o Hugo Souza estava na bola, Fabiani. Tava na bola, com tranquilidade, nem precisou pular, viu ela sair pela linha de fundo. O Angelelli, aparentemente, Martelli, não, o Tchoca, no momento da cobrança, ele pareceu se engalfinhar ali com o jogador do Grêmio, caiu e está sentindo dores. Ficou no chão até agora, o Davi Lacerda mandou ele levantar, mas foi uma situação estranha e preocupante também no jogo. Tchoca caiu e sentiu algum incômodo. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre, vai de Tigre. Corinthians está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Timão desce para o campo de ataque. Bidu escapa da marcação, cruza a fronteira na diagonal por dentro para Memphis Depay. Depay gira o jogo do círculo central, trabalha um pouco mais atrás para Rian. Rian pela meia direita, ainda no campo de defesa. Mateuzinho se apresenta. Timão vence o jogo por 1-0 na Bandeirantes. Daqui a pouco, 6h30 da tarde. Tem Ulisses Costa transmitindo para você o líder do Campeonato Brasileiro. Juventude Palmeiras, 8h30. Tem Rogério Assis para Vasco e São Paulo. Jornada tripla no microfone da Bandeirantes. Domingo de futebol da Bandeirantes. Cruza a fronteira, vem para o campo de ataque a equipe do Corinthians. Fabinho esquerda, Garro pisa na bola, volta, jogada para Michael, capitão, rola a bola nos pés de Rian. A única e primeira mudança do Timão. Rian está em campo. Rian pela meia direita para Memphis Depay. No sono, cochilou, mas ganhou. Soltou Yuri Alberto na cara do gol. Volpe se adianta. Nos pés de Yuri Alberto, Volpe sai para fazer a defesa, Fabiani. Gramado rápido, Martelli, porque foi inteligente o passe do Memphis. O Yuri é rápido, levou vantagem, conseguiu sair na frente. Houve sim um tranco do Wagner Leonardo nas costas do Yuri, mas não foi um tranco faltoso, mandou seguir. Bola com o Corinthians. Conte com qualidade, a durabilidade, a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Corinthians vem para o campo de ataque, insiste o Timão vencendo o jogo pelo 1-0. 27 minutos jogados, é o 31º jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está vencendo por 1-0, só mais 7. Só mais 7 para terminar o Brasileirão para o Timão. Soma 3 pontos importantes dentro de casa. Corinthians sai jogando pelo campo de defesa. O autor do gol domina. Gustavo Henrique centralizado, gira para a esquerda. Que bola do zagueiro. É para Bidu. Bidu rente a marca da Cal, pedala, balança, escapa da marcação do João Lucas. Vem por dentro, pisa na bola, é muito habilidoso, enxergou o carro. Carro, entrada da grande área, escapou. Bate no gol, não bateu, abriu jogada, ponta direita, linha lateral da grande área. Mateuzinho domina, cruza em cima da marcação. Vem por baixo, tira a zaga, Marlon. Tira parcialmente o Grêmio, sai jogando mal. Arthur perdeu, ganhou mais uma, eu tô adiantar. Na frente do Arthur,
Viu o campo acabar em linha de fundo, é tiro de meta pro Grêmio, só isso, Fabiane. O Arthur dá pra dizer que faz tudo nesse time do Grêmio, porque ele desarmou o Rian, colocou a bola na marca do tiro de meta e bateu o tiro de meta pro Grêmio, a bola já tá com o Corinthians. Corinthians na pressão, Timão, na pressão, Corinthians busca o segundo gol, Depay para Garro, Garro viu, Memphis Depay na grande área, bateu no gol, passe esquerda do Volpe. O Garro deu uma bola na entrada da grande área pro Depay, que acho que bateu escorregando. Pega mal na bola, Memphis Depay, passe esquerda do gol. Tiro de meta pro Grêmio, só isso, Fabiane. Hoje ninguém pode falar que o Memphis Depay não marcou porque a bola não chegou, porque chegou 2 ou 3 vezes, dessa vez escorrega o camisa 10 holandês do Corinthians, Garro criativo na jogada, deixou ele cara a cara com o Volpe, arrisco dizer, tinha tempo até pra dominar a bola, Martelli, não o fez, mandou pra fora. E da próxima vez que vier pra Itaquera, passa aqui no posto do lado e calibra o pé, né, porque eu vou te falar, viu, o Memphis hoje aqui tá parecendo Curupira, velho. Olha ele com a bola aí, o Ronaldo Giovanelli. Memphis pra Garro dentro da grande área, pode pintar assistência do holandês. Garro abre a jogada para a esquerda, é pra Bidu, cruzou rasteiro, por baixo, Noriega põe pra fora. Fechava o Yuri Alberto na segunda trave, a chance do Timão aí, Fabiani. E tá funcionando essa dupla, Garro e Bidu, os dois articuladores do Corinthians no jogo, criam mais uma chance. Muda o Grêmio, deixa o campo, o camisa de número 9, o Amuso. E vem pro jogo o 99, Kiki Oliveira, Martelli, uruguaio. Boa, Kiki Oliveira em campo. Amus vai embora, acabou a correria do Grêmio. Ou veio outra. Olha o Corinthians chegando, Depay, tirou, bateu no gol. Volpe no gol! Depay acerta o canto, ângulo esquerdo, Volpe me salva o Timão. Que pancada, que chute do Memphis Depay, Volpe para o atacante corintiano aí, Fabiani. Colocado com tempo para bater e mais uma vez uma jogada que surge do lado esquerdo com o Bidu, milagre do Thiago Volpe, compensando a falha no gol corintiano, permanece 1-0, quase Memphis amplia. E aí depois da defesa do Volpe, o Yuri sai na frente e chega atrás do Arthur, ainda faz a falta. Quer dizer, uma jogada que poderia ficar aqui no setor ofensivo, ele faz a falta, mas não, cavalo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 31ª rodada, Neoquímica Arena, Zona Leste de São Paulo, que loja marca. 30 minutos jogados do segundo tempo. Corinthians 1, Gustavo Henrique, Grêmio 0. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão, fala Pedro Cunha. No momento que Pedro Raul amplia para o Ceará lá no Castelão, agora o Ceará vai vencendo o Fluminense por 2-0. Na Arena Fonte Nova segue 1-0 para o Bragantino em cima do Bahia. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de domingo. Memphis Depay deu um contragolpe agora pro Grêmio, hein? Lá vem o Negão. Que tá errando de passe o Memphis Depay. 1-0 pro Corinthians, já vem Guinegão. Já vem Guinegão, já vem velocidade, vem um jovem cheio atacante corintiano. Ele vem cheio de paixão. Essa é a referência, o Ronaldão pegou. Você gosta, Ronaldo Giovanelli? Do quê? Do Guinegão, como jogador. Do Guinegão, vai estar com velocidade, vai colocar aí, porque o Yuri também tá se movimentando bem, mas não tá com o pé calibrado. E se o Dorival for assim, um cara que eu possa até tentar surpreender a gente, ele tira o Memphis, que o Memphis não tá bem não, hein, velho? Não tá mesmo, você tem razão, Ronaldo. Você tem razão, Ronaldo Giovanelli. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tela Seguro em consórcio VW.com.br, consulte as condições. Tirou o Yuri, velho. Deve ter uma cláusula no contrato, viu, Fabiano? Tem várias, inclusive se ele fizer um gol ou der uma assistência hoje, mais R$1.600.000 na conta do Memphis, porque ele chega a 30 participações em gols pelo Corinthians. Sai 9, Yuri Alberto, vem 56, Guinegão. E aí, Ronaldo Giovanelli, Guinegão. Já tá com a bola no pé, fazendo uma pressão violenta na defesa aí. Esse menino é bom, né? Tem garra, tem vontade. Agora pisou na vontade. Mas tem que ter vontade aí, porque você facilita a vida também da chegada do Garra e do Memphis. Então eu acho que o Dorival mexe bem. Poderia tirar o Memphis também, mas tirou o Yuri, mexe bem Dorival. Corinthians vem pro campo de ataque, Guinegão. Pra Depay, tirou o pé na esquerda, tentou fazer a finta. Pênalti! Penalidade máxima pro Timão. Memphis Depay dentro da grande área, ameaçou bater, tentou chapelar até o toque de mão do zagueiro do Grêmio. Pra explosão da fiel torcida corintiana. Árbitro de campo no lance, toque de mão do jogador do Grêmio e pênalti para a equipe do Corinthians.
Pega no Dodi. Pênalti pro Timão bater, Fabiani. E o Dodi reclama bastante, Martelli. Tá ele em volta escoltando o Davi de Oliveira Lacerda, que foi convicto na marcação, assim como o Memphis na reclamação. O Garro pega a bola, o Memphis tá ali perto. A gente sabe que ultimamente tem rolado muito isso, do jogador que tá com a bola passar para outro bater, para não ficar ouvindo coisa antes da cobrança. Minha dúvida é se vai Memphis ou Michael. Um dos dois deve bater, mas é o Garro quem tá com a bola. A arbitragem marca o pênalti no campo na boa jogada do Guinegão. O Dodi tinha cartão amarelo, viu, Ronaldo? Mas aí acho que Memphis bate. O juiz pensou, falou, não foi, já puniu com pênalti, né, porque a mão dele tava um pouco avantajada, ele não quis dar um amarelo, mas cabia também, viu, Pedro? Quanto é que vale o gol do Memphis aí? Quanto é que vale esse pênalti, ô Fabiani? 1.600 no Pix. Pô, só não me venha com cavadinha, hein? Pelo amor de Deus. Thiago Volpe é o goleiro com mais pênaltis defendidos no futebol brasileiro. Segundo, aliás, um a menos do que o Cássio, 39. Memphis Depay no centro da grande área, pênalti para a equipe do Corinthians bater, torcida corintiana tá de pé na Neoquímica Arena, 33 minutos jogados, pênalti pro Timão bater, Memphis Depay, ele Volpe, pode ser o segundo, Depay partiu pra bola, bater o gol! Memphis Depay, holandês da fiel torcida corintiana, selado, frio, experiente, não sente a pressão, sofre o pênalti, bota a bola embaixo do braço, pede ela, tá na cara da bola no canto inferior direito da meta de Volpe, na marca dos 34 minutos jogados no segundo tempo, para explosão da fiel torcida corintiana, pra esse alvinegro pulsar, estremecer e vibrar. Memphis Depay, um pênalti milionário, um jogador milionário, mas a bola chega e ele guarda, Memphis Depay, bola para um lado, goleiro para o outro, amplia na Neoquímica Arena, Memphis Depay, o corintiano holandês da fiel. Corinthians 2, Grêmio 0 na Bandeirantes, o destaque do pênalti, fala Fabiani. Com a camisa laranja do Corinthians, lembrando os tempos de seleção holandesa, bateu com seriedade, deslocou o Thiago Volpe que caiu pro lado errado, o Corinthians amplia, cresce sobre o Grêmio, faz 2-0 em Itaquera. Memphis Depay, 15 gols com a camisa do Corinthians, com 15 assistências, 30 participações em gols, ídolo momentâneo, torcida gosta muito do holandês, que amplia o placar em Itaquera. 2 Corinthians, 0 pro Grêmio, Pedro Martelli. Ronaldo Giovanelli, pênalti bem batido no canto inferior direito, a pancada do Depay, 2 Timão, 0 Grêmio. Fala, Ronaldo Giovanelli. E o Volpe é pegador de pênalti, hein? Pega pênalti, gosta de bater falta, é estilo Rogério Ceni, né? Mas aquele, o radar dele quebrou aí. A verdade é que ele foi de um lado e o Memphis bateu do outro lado. E um lance que acontece quando entra Guinegão, começa a pressionar, roubar a bola, sobra pro Memphis, que tenta puxar a bola pra dentro da área e sai o pênalti. E os caras falaram assim pra mim aqui, chama ele de cavalo aqui, Ronaldo. Esse cavalo acertou e bateu bem agora. 2-0 pro Coringão. Martelli, mudou o Grêmio. Diga. Saiu 17 o Dodi, veio o 6 Cuejar. Durante a comemoração, o Dodi, o último lance dele em campo foi o pênalti cometido. Ele dá lugar ao 6 Cuejar. Tem mais um, hein? O Carlos Vinícius vai embora, não é isso? Isso, centroavante dá lugar a outro da posição. O 77, o André Henrique, entrou durante o gol também. Bom, agora não tem mais alteração, Grêmio, viu, Ronaldo? Até que o Mano mexeu bastante no time, né? Geralmente ele não mexe, né? Ele não mexe muito no time, ele é um cara que gosta de jogar com o time fechado. Agora 2-0, ele tem que arriscar. Diz Cabra, jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Torcedor da Bandeirantes, torcedor ligado, torcedor corintiano canta forte na Neoquímica Arena. Corinthians vence 2-0 para cima do Grêmio. Grêmio desce, tenta diminuir na equipe do Grêmio, perde a bola dentro da grande área, corta a marcação do Corinthians, afasta mal, volta para Pavão, ele bate no gol, explode linha de fundo. Escanteio para a equipe do Grêmio bater na ponta direita aí, Fabiani. E parece que a bola explodiu no biduzinho do Bidu, viu, Martelli? Porque ele tá com muita dor, caiu no chão, bateu no biduzinho do Bidu. Tá no chão, sentindo muita dor, o lateral esquerdo do Corinthians. Aí machuca. Aí é o famoso, tem que esperar, né? Tem que esperar, Ronaldo. Não tem o que fazer. Conta até 1, conta até 2. Matheus Bidu teve filho no final do ano passado. Não foi a esposa dele, não, Rapaz, produziu.
Escanteio pro Grêmio bater, bola cobrada pro meio da grande área, corta a marcação do Timão, afasta. Vem o chute a gol, explode no zagueiro, volta para a meia esquerda, tem jogo pela frente. 38 minutos jogados deste segundo tempo. O Grêmio desce perto o jogo por 2-0. Futebol da Bandeirantes transmite para você no tradicional da de São Paulo, da Fibra 20.9, na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Timão vence o jogo, o Grêmio desce, cruzamento da meia esquerda, passa a esquerda do goleiro. Mal no lançamento, linha de fundo, tiro de meta pro Timão. É só isso aí, Fabiani. Para um público de 41.703 pessoas, 703 pagantes aqui na Neoquímica Arena, sempre mais de 40 mil. Renda bruta de R$3.958,40, Pedro Martelli. Ô Pedro, pra onde vai essa renda aí que eu fico perguntando toda hora? Que o Corinthians só tem dívida, e toda hora aqui são 3.045.000 pessoas. Pra onde vai essa grana aí? Alguém pode responder isso aí, pra nós não vai, hein? Rapaz, pra onde vai? Aí falaram que não pagaram ainda a Arena. Falaram que não pagaram, não sei o que. São 3 milhões cada jogo que tem aqui, meu. É verdade, Ronaldo. 3 milhões só de renda neste domingo para a equipe corintiana, que está vencendo o jogo por 2-0. Fora ativações, estacionamento, enfim. 2 pro Timão, 0 para a equipe do Grêmio. Fala, Fabiani. Já foram 80 milhões de reais em bilheteria do Corinthians nesse ano. E tudo isso, parte vai para pagar, amortizar o financiamento da Caixa pela construção da Neoquímica Arena. Corinthians sempre o campo de ataque, empata, tenta descer, tenta empatar, quer dizer, né? Você empatar... Amortiza e aumenta? Como assim? Não, então para você empatar, né, nas dívidas, entendeu? É complicado. 2 pro Corinthians, 0 pro Grêmio. Vem Grêmio pro campo de ataque na ponta esquerda, recebeu a bola, linha de fundo, Marlon fatiou. Marlon levantou, segunda trave no alto, toca de cabeça inteiro. Vai no alto, Anginelli tira. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviço, 0 Grupo Souza Lima. Grêmio insiste pro campo de ataque, desce pela meia direita, tenta lançamento à frente, sai com bola e tudo. Linha de fundo, tiro de meta pro Timão que vence o jogo 2-0. Sem pressa, Hugo Souza e Fabiani. Na jogada até houve uma breve reclamação de pênalti por ali do Pavon, mas ele viu que o juiz não comprou, levantou e pediu desculpa para o Matheus Bidu. Corinthians vai mudar. Charles é chamado do banco de reservas, me parece o Dieguinho também. São 3 mudanças, Martelli. Charles, Dieguinho e o Hugo, lateral esquerdo, troca tripla no alvinegra. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 31ª rodada, Neoquímica Arena em explosão para a fiel torcida corintiana que canta forte. Relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. Corinthians 2, Gustavo Henrique Depay. Grêmio 0, plantão esportivo da Bandeirantes no QG. Chega mais Chara, fala Pedro Cohen. William José marca para o Bahia e empata o jogo. Agora na Fonte Nova o Bahia e o Bragantino vão empatando em 1-1. Lembrando que com essa vitória parcial o Corinthians vai chegando à 9ª colocação do Campeonato Brasileiro e ainda pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que entra em campo daqui a pouco contra o Vasco. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br, simule e consulte as condições. 41 minutos jogados deste segundo tempo. Daqui a pouco Ulisses Costa subir para você, torcedor do Palmeiras, que está no aguardo de Juventude Palmeiras. Futebol da Bandeirante segue em jornada tripla neste domingo. 6:30 da tarde, Juventude Palmeiras. 8:30, Vasco e São Paulo. Mais um clássico do futebol brasileiro. Na Bandeirantes, em FM 90.9, no tradicional dial de São Paulo. Também no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Também nas mudanças do Timão em campo na faixa estendida em 86.3. Para todo o Brasil, Fabiano informando as mudanças no Timão. Para os olhos atentos de Carlo Ancelotti, sai o 21, Matheus Bidu, vem o 46, o Charles, sai o 7, o Maicon, vem o 46, Hugo e 35, Charles, os dois que estão entrando. A terceira troca vem o 61, o Dieguinho, na vaga do 8, Garro. Então vamos lá, Dieguinho 61, Maicon, Bidu 21, Charles, 35, Hugo 46 e Garro vai embora. Gabarito. Eu vou te falar uma coisa, você falou para os olhares de Carlo Ancelotti, você está imaginando quem aí? Matheus Bidu, hein, Martelli? Ok, e você, Ronaldo Giovanelli? Rapaz... Matheus Bidu. É isso? E as mudanças? Tem uma, não sei se é, enfim, até que ponto o Fabiano viu isso aí, mas parece que Hugo, Kaká, Romero, Thales Magno, esses aí estão numa lista de que Dorival não conta, né? Podem sair sim, Martelli, podem sair. O único que tem mais chance de ficar entre os que tem contrato até o final do ano
é o Andileri, que está jogando hoje como titular. Subiu o cartão, reclamação pro camisa número 7, Pavon, jogador do Grêmio, mais um amarelado no jogo. E como é que faz uma lista de dispensa se você não tem uma lista de compra? Porque você tá com o transfer ban, um monte de coisa. Como é que faz? Fala pra mim. Vai pra base, né, o Ronaldão? Vai fazer o quê, né? Vou tentar descobrir outros guinegões, Dieguinhos. Tá. Eu vi torcedor dando tchau e um monte de tchau aqui. O Romero é muito querido na Neoquímica Arena, mas de forma alguma o Dorival sinalizou que ia contar com ele. Vai terminar o jogo na Neoquímica Arena, 43 minutos jogados. O Corinthians está vencendo o jogo por 2-0. Tô vendo que tem jogador caído do Timão fora de campo. Fora de campo tem o jogador do Corinthians caído. Não sei não se não foi na primeira participação do Hugo. Grêmio tá com o jogador a mais parcialmente. Corinthians ganha a bola no campo de defesa na meia direita. Mateuzinho por dentro. É pro domínio de Rian. Rian tenta descer pro campo de ataque. Depay tira o jogo pra meia direita. Acertou o Memphis Depay. Contra-golpe armado pro Corinthians. Rian por dentro pra Dieguinho. Pisou na bola. Perdeu. Grêmio ganha pela meia esquerda para Arthur. Arthur de primeira pela canhota. Tenta descer. Equipe do Imortal pede a falta. Árbitro para o jogo. Falta marcada. Grêmio ponta esquerda para o jogo. Árbitro aí, Fabiani. Para o jogo e dá tempo do Hugo, lateral esquerdo que tinha caído fora do campo, se levantar. Tá de volta o ala canhoto do Corinthians, Hugo, 46 de pé. Motopeças de qualidade na Nakata, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também é Motopeças Nakata. Pode contar. 44 minutos jogados deste segundo tempo. O Grêmio desce para o campo de ataque. Pavão escapa da marcação, gira para a esquerda. O Grêmio tenta diminuir, perde o jogo por 2-0. O Timão vence. Malo levantou, segunda trave, passou por todo mundo. Hugo com a perna direita, a ponta em linha de fundo. Escanteio para a equipe do Grêmio bater na ponta direita no ataque do Imortal aí, Fabiani. Sem arriscar o Hugo, lateral esquerdo na cobertura, não olhou para trás, estava sozinho, mas ainda assim manda para fora. Tem mais uma chance de cruzar a equipe do Grêmio. Escanteio para a equipe do Grêmio bater na ponta direita. Provocação vindo das arquibancadas da torcida corintiana. Gritos homofóbicos. Não é para falar que vai jogar a Série B, é outra coisa? É outra coisa. Aí é punido depois. Escanteio para a equipe do Grêmio bater, levantamento na segunda trave, corta a marcação, tira, volta pela meia esquerda, insiste a equipe do Imortal. Placar de 2-0, o Timão vence. Levantamento, segunda trave, é pro zagueiro do Grêmio, subiu, testou, tava caindo pro chão, perdeu espaço em linha de fundo. Não saiu, segundo bandeira, tira a troca, volta pela meia direita, insiste o Grêmio, novo levantamento, segunda trave no alto, Mateuzinho tira. Passamos de 45 minutos jogados na segunda etapa, vamos até 50. Só mais 5 de bola rolando no segundo tempo, já o Ulisses Costa assume, tem Juventude. Palmeiras e Juventude, o líder do Campeonato Brasileiro, joga o microfone da Bandeirantes, transmite 8h30 da noite, tem mais jogo, Vasco e São Paulo, é clássico nacional, Rogério Assis transmite no microfone da Bandeirantes, finzinho de papo, finzinho de jogo na Neoquímica Arena, 2 para o Corinthians, 0 para a equipe do Grêmio, vamos até 50 minutos nesta segunda etapa. Arthur gira pelo círculo central do gramado, motopeças de qualidade na Nakata, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também a motopeças na Nakata, pode contar. Está jogando o Grêmio pelo campo de defesa, trabalha a bola pelo círculo central do gramado, se apresenta para fazer o domínio. Coeder está livre de marcação, gira pela canhota, Marlon desce, ele cruza a fronteira, tenta lançar nas costas de Mateuzinho, que sobe, toca de cabeça, tira de qualquer jeito. Põe para fora em arremesso lateral para a equipe do Grêmio bater no ataque. Arremesso já cobrado, Marlon tem pressa. Corinthians vence por 2-0, é a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá dando o Timão, vencendo o Corinthians, vencendo 2-0 para cima do Grêmio. Olha o Grêmio vindo para o campo de ataque, invadiu a grande área, tentou fazer uma finta na marcação, desarmado. Cristaldo desarmado, põe para fora a zaga corintiana. Arremesso lateral para o Grêmio bater pela meia esquerda. Faz tempo que o Timão fazia tempo que o Timão não vencia o Grêmio. Mais de 7 anos, Corinthians está tentando segurar e fechar e diminuir e tirar esse tabu. Escanteio para a equipe do Grêmio bater pela meia esquerda. Marlon toma distância, se fecha o Timão. Marlon levantou a primeira trave, dizia a marcação do bate-bate. Voltou na entrada da grande área, chute a gol. Hugo Souza tira com os olhos. Tira com os olhos Hugo Souza, uma pancada pro gol, ia ser um golaço, mas ia ser um golaço do Grêmio, encheu, deu na cara da bola o Arthur, tiro de meta pro Timão e só isso. Só isso, porque o Hugo Souza estava com muitos companheiros de equipe na frente, não conseguiu ver a bola, ela passa tirando tinta do travessão do Arthur, que parece jogar sozinho nesse time do Grêmio, fazendo as vias de atacante, quase marca o que seria o gol de honra do Grêmio nesses minutos finais em Itaquera. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. Ronaldo Giovanelli, já vai ter que começar a escolher o craque do jogo, hein? Vai ficar de olho.
Quem vai ser o craque do jogo? Ronaldo Giovanelli. Já separa, porque daqui a pouco vem Ulisses Costa para a Juventude Palmeiras. Corinthians ganha a bola na entrada da grande área. Guilherme pedalou, balançou para cima de 2. Foi desarmado pela marcação. Arthur tira, corta a marcação, tira pela meia direita. Quebra, afasta João Lucas, corta a marcação do Corinthians. Cícaro bate, vai voltar para Hugo. Hugo pela meia esquerda para a equipe corintiana. Trabalha por dentro para Memphis Depay. Depay tenta escapar de 2, perde a bola o holandês. O holandês marcou o segundo gol da equipe corintiana. O primeiro foi de Gustavo Henrique. 2 para o Timão, 0 para o Grêmio. Grêmio tenta descer o contra-golpe pela meia direita. 47 minutos jogados deste segundo tempo. Ronaldo Giovanelli, 3 pontos importantes. Timão chega a 42, Ronaldo. Importante porque é uma recuperação grande em casa contra uma grande equipe também que está ali. Estava com o mesmo 39 pontos do Corinthians. O Corinthians dá um grande salto agora também. E as duas equipes do Sul que vieram aqui acabaram amargando uma derrota, mas a verdade é que a do Grêmio, bem organizada pelo Mano. E esse menino Arthur, não sei se é menino, já é um senhor de idade. O que joga essa criança? O Corinthians vence o jogo. Mas aqui quem colocou a bola debaixo do braço aí, ô Pedro, foi o Arthur, viu? E essa bola que ele pegou agora no finalzinho aí, é difícil o cara acertar, velho. Se é um outro jogador, manda lá na radial a bola. E ele bateu próximo ao gol do Hugo ali, então eu vou mudar um pouco o repertório aí, dar uma moral para o time que perdeu. Já você vai ter que escolher o cara, calma, Ronaldo. Então, vai ser... Vai que pinta uma bike aí. Vamos ver. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tela. Segura em consórciovw.com.br, consulte as condições. Quase 6 da tarde, vai faltar 30 minutos para você, torcedor do Verdão. Grêmio chegando, vem o toque de cabeça para o gol, levantamento, explode no travessão. Livre dentro da grande área, o toque de cabeça do André Henrique, explode e balança o travessão do Gol Souza. Não foi na bola, o goleiro não dava para fazer nada, sobe livre. Quase o Grêmio desconta no finzinho do jogo aí, Fabiani. Numa rara desatenção do Gustavo Henrique, Martelli, que tá mancando, tá com dor, deu espaço pro André Henrique subir livre, conseguiu direcionar bem o Hugo Souza vendido e longe de estar 100%, olhou a bola explodir no travessão. Quase o Grêmio desconta nos acréscimos do jogo. Abras Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 49, quase 50 minutos jogados. Já vem Ulisses Costa com Juventude Palmeiras. Mas vai Timão. Hugo, lançado, ponta esquerda, levantou no meio da grande área. Explode na marcação, vai pela linha de fundo. Escanteio, pode ser o último lance do jogo. Não. Aponta o centro de campo, árbitro do jogo. David Oliveira Lacerda, apita termina o jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians dessa afoga o grito de virar, o grito de tirar o tabu, de vencer o Grêmio. Corinthians 2, Gustavo Henrique, Memphis Depay, Grêmio 0. Na Bandeirantes vem aí o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Ronaldo Giovanelli, o senhor já deu um spoiler. Sabe o que é spoiler, né? Tem que aprender, né, Ronaldo? A gente vai aprendendo com a molecada, né? Aos poucos, né? O senhor já deu spoiler. Quem é o craque do jogo, Ronaldo? Sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, Arthur. Que jogador é esse, velho? Esse jogador, ele veio aqui na arena quando o time dele estava numa pressão, tomou um gol, ele segurou a bola e fazia o time jogar. O Amuso também pela direita era uma correria, então ele já sabia que tinha aquele setor para poder municiar toda hora. Ele e o Edenilson no meio de campo. O Edenilson cansou, teve uma caída e ele continuou até o final, quase faz um gol num bate-pronto aí, uma batida bonita. Agora, fazia muito tempo que eu não vi um jogador desfilar em campo. E esse Arthur veio aqui, o time dele perdeu, mas ele desfilou, perdeu de cabeça em pé. Essa que é a verdade, Pedro. Jogou muito, então, craque do jogo, Arthur. O Ronaldo Giovanelli agradecendo ao senhor ídolo da fiel torcida corintiana, vitória do Timão. Boa semana, viu, Ronaldão? Boa semana. Quarta-feira tem mais, tem o Bragantino também, né? Tem o Bragantino pela frente e o Corinthians conseguindo esse ponto já pula mais uma na tabela, tem que esperar o São Paulo jogar agora, pula mais um degrauzinho. A verdade é que o Bragantino na quarta-feira, espero todos vocês. Um abraço, Pedro, e vocês que tá junto na quarta, né? Tamo junto, Ronaldão. Então é nóis. Ronaldo Giovanelli, ídolo da fiel torcida corintiana. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Destaque final, Luiz Fabiani no campo de jogo, Timão vence. Jogadores em campo.
volta a vencer o Grêmio na Neoquímica Arena depois de 11 anos, Marteles. Não ocorria desde o dia 23 de novembro de 2014. Gol de Paulo Guerreiro naquela ocasião também pelo Campeonato Brasileiro. Resultado importante para o Corinthians, que pela primeira vez com Dorival Júnior emenda 3 vitórias consecutivas. As 3 pelo Campeonato Brasileiro. Fica na parte de cima da tabela de classificação, ultrapassa o rival São Paulo, que joga ainda hoje. Memphis Depay garantiu a vitória com o segundo gol de pênalti, chegou a 30 participações em gols pelo Corinthians e destravou mais um bônus. R$1.600.000 na conta do holandês. O último bônus por performance. Agora, se fizer mais 200 gols, não recebe, chega, atinge a totalidade dos 6 milhões disponibilizados a ele por produtividade, Pedro Martelli. Luiz Fabiano no gramado do jogo, repórter do microfone da Bandeirantes, agradecendo a Ronaldo Giovanelli, a Fabiane, a Daniel Chigotti, equipe de externas, todo o timaço da Bandeirantes. Não terminou não. Fique conosco, né? Fibra 90.9, a faixa estendida 86.3. Vem o líder do Campeonato Brasileiro, tem Juventude e Palmeiras na sequência, tem Vasco e São Paulo. Agora é hora do Verdão, agora é hora do líder do campeonato. Juventude e Palmeiras é com você. Boa tarde a você. Alô, Luiz. Alô, alô. Chega mais Ulisses Costa. Do futebol de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, Pedro Martelli transmitiu e muito bem a vitória do Timão por 2-0 sobre a equipe do Grêmio Porto Alegrense. A bola vai rolar com Ronaldo Giovanelli. Vou falar para você, esse time é forte, hein, meu amigo? A bola vai rolar para você agora, Palmeiras e Juventude, Juventude e Palmeiras em Caxias. O microfone da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogo. Lembrando você, torcedor, o Flamengo venceu ontem, conseguiu a vitória e nesse momento é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem que vencer para voltar à liderança. E o futebol da Bandeirantes em campo. Juventude e Palmeiras, Palmeiras e Juventude para você, torcedor brasileiro. O primeiro destaque do Juventude, Leonardo Sondo, um abraço para você. Boa noite. Tudo bem, Ulisses? Boa noite para você, boa noite, Pretzel, a todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O Juventude, Ulisses, afundado na zona de rebaixamento. Desesperado por vitórias para tentar escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, Ulisses, mobilização do torcedor é baixa aqui na Serra Gaúcha. O futebol da Bandeirantes vem para destacar o Palmeiras, que quer a liderança do campeonato, diz aí Sonda. Após a classificação histórica na Copa Libertadores da América, Abel Ferreira toma decisão drástica, Ulisses. Time reserva, escalado contra o Juventude aqui no Alfredo Jaconi. Dos jogadores que começaram a partida contra a LDU, apenas 3 estão escalados: Carlos Miguel, Bruno Fux e Murilo. Os 3 jogadores que estiveram na goleada por 4-0. O futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo para você. De um lado tem Palmeiras, do outro lado tem o Juventude. É Juventude e Palmeiras na Serra Gaúcha. Você ligado no microfone Bandeirantes, direto de Caxias do Sul. Tudo para você desse jogão de bola. A bola vai rolar, já tem mais jogo. Mais tarde também Vasco pega o São Paulo. Mas antes, vamos com mais um destaque do time do Juventude, que vive um momento horrível. Teve um momento do Juventude no campeonato que ele começou a vencer 1, 2 ali na sequência, mas eu vou dizer pro seu negócio, hein? Depois foi só pancada, hein, Sonda? Terrível, viu, Ulisses, a fase do Juventude, por isso o técnico Thiago Carpini tenta mudar a cada rodada. Agora com 3 zagueiros o time está escalado. Gilberto, centroavante, vai para o banco de reservas. Nenê, o experiente meia, começa a partida entre os titulares e também começa o ex-palmeirense Gabriel Veron no ataque. Futebol da Bandeirantes para você, Veron. Ei, Veron, tem que se cuidar, Veron. O problema do Veron é o álcool, cara. É lamentável, é triste isso, né? A gente gosta tanto que o cara se afirma, é bom jogador, tudo, mas vou dizer pra você, viu? A bola vai rolar já. Tem Palmeiras e Juventude, Juventude e Palmeiras. Mais uma do time do Verde, mais uma do Palmeiras. Diz aí, no som da diz aí. Se vencer, Ulisses, o Palmeiras, como você destacou, retoma a liderança do Campeonato Brasileiro. Ontem o Flamengo venceu por 3-0 o Sport e foi a 64 pontos. Caso o Verdão vença a partida aqui na Serra Gaúcha, vai a 65 e fica com 1 ponto de vantagem em relação ao Flamengo. Os 2 finalistas da Libertadores disputando ponta a ponta também o Campeonato Brasileiro. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, é bola rolando já. Juventude, Palmeiras, Verdão tentando buscar a liderança do Campeonato Brasileiro.